Ora bem, Fernando, tu para começar, tu elevaste muito a fasquia e descreveste-me de maneira muito eloquente. Vamos então baixar a fasquia, começando por dizer o seguinte: eu sou filho de pai português e de mãe argentina. E só aqui eu baixo a fasquia para o pessoal brasileiro, diretamente. Portanto, morreu. Pronto. De resto, à parte disso, eu licenciei-me em nutrição no Algarve e a partir daí depois fui fazer estágio com o Vítor Hugo e com o Pedro Carvalho na Dragon Force, que foi aí que os conheci. Nessa altura depois voltei para o Algarve e tive uns anos de prática clínica, mas sentia que precisava de mais e queria mais, queria investir no desporto, queria uma formação específica no desporto, mais concretamente um mestrado, quer no Algarve, quer em Portugal ainda não existe um mestrado em nutrição desportiva. Então comecei a informar-me o que é que existia, pelo menos na Península Ibérica ou na Europa, porque a minha ideia era continuar a trabalhar em Portugal. E encontrei este mestrado de nutrição desportiva aqui em Madrid, onde leciono também. Um dos professores foi o professor Asker Jokendrup e tinha assim uma série de professores internacionais que era só por si um chamariz, e acabei por investir, por vir. As coisas desde que vim têm corrido felizmente muito bem. Têm surgido oportunidades muito interessantes. No mestrado foi onde conheci o meu orientador de mestrado, que agora é o meu orientador de doutoramento. Foi assim um contacto e uma pessoa incrível que eu conheci, o Juan Del Coso. É uma pessoa que nós não ouvimos falar, porque está fechado no laboratório e dedica-se simplesmente a isto, mas é provavelmente a pessoa mais inteligente que eu conheço no planeta. É uma pessoa incrível, é um dos investigadores que, pelo menos na área de cafeína, muito fortes, e ainda falando na cafeína, depois integrou também um colega brasileiro que temos aqui no laboratório, que veio da Universidade de Londrina, o Diego Brito Souza, veio do laboratório do professor Marcos Polito, acho que ele é mais ou menos conhecido, e é um cara muito, muito, muito fera para falar de cafeína, se algum dia precisares. E pronto, e agora integrei o grupo de investigação aqui da universidade onde estamos, da Camilo José Cela aqui em Madrid. E pronto, eu diria que se me perguntasse há 3 anos atrás, eu vim para cá há 3 anos e meio, jamais pensaria que me ia meter num doutoramento, porque eu queria mesmo ter um pouco mais de experiência e de bagagem para enfrentar a parte desportiva. Mas as coisas acabaram por correr bem, e pronto, e no meio disto tudo também acabou por nascer o podcast, o Fuel the Pedal, e é o ponto em que estamos agora. Aí eu até botei lá, é muito legal, pessoal, fica a dica do podcast, é muito legal, vários convidados, e hoje é o contrário, né? Até brinquei, hoje eu estou te convidando, né? Então, mas que você geralmente está trazendo convidados aí de alto nível, vale muito a pena. Falando também da questão do mestrado, uma das coisas que eu até me arrependo do meu período de 2 anos aí, um pouco mais em Portugal, foi de não ter feito mestrado, mas na época eu queria muito algo na parte esportiva mesmo, né? E não achei o mestrado, né? E aí eu me arrependo porque eu poderia ter tentado, por exemplo, fazer no Porto e buscado também pesquisar algo relacionado. Então foi algo que quando eu voltei eu fiquei muito com isso na cabeça. Quem sabe no futuro, né? A gente nunca fecha as portas. Não descartes. Exatamente, mas vamos lá. Então vamos falar nutrição do ciclismo, né? Que eu acho que é um assunto bem interessante e vai ser bem focado mesmo, né? A gente conversou sobre isso, não vamos falar do endurance geral, vamos falar do ciclismo. Eu já queria que você começasse dizendo como é que está o ciclismo, como é que está a nutrição, né, no ciclismo, qual o papel do nutricionista hoje, como ele era visto no passado e como ele é visto hoje, né? Sim, é a pergunta que se impõe para começar um tema destes. O ciclismo tem mudado muito e hoje podemos dizer que está num patamar completamente diferente a nível de nutrição, muito, muito graças ao James Morton e à equipa, à Team Sky. Ele provavelmente é que colocou a nutrição desportiva no ciclismo no mapa, porque até lá era algo muito desconhecido. E o ciclismo, eu não diria que seja algo muito famoso entre os nutricionistas ou apelativo, porque eu identifico muito com aquilo que disse ontem o professor Hamilton, porque falava do nutricionismo e daquelas coisas que nós, enquanto nutricionistas e muitas novas gerações de colegas, estão sempre ainda muito viradas na proteína e
e para aplicações para a academia e tudo mais, e esquecemos muito que existe uma especificidade em cada desporto que é incrível. E eu sou um pouco suspeito para falar porque eu sou ciclista também, sou amador, penso que sou ciclista, tenho a mania que sou ciclista, mas por viver na pele, provavelmente, eu não tenho dúvidas e digo de boca cheia que o ciclismo é o desporto mais duro que existe neste planeta. Poderemos, quiçá, equivaler o triatlo também, colocá-lo num patamar parecido, mas o triatlo é um dia. O ciclismo pode ir até 21 dias. Portanto, imagina de 21 dias a levar o teu corpo ao limite, ao extremo, e no meio de tudo isto, tu tens que ser nutricionista, tu tens que integrar uma equipa multidisciplinar, porque aí tens mesmo que integrar uma equipa multidisciplinar, porque há muita gente a contribuir para que já vamos falar disso, para a organização de cada etapa e da alimentação de cada atleta, que varia muito. Mas o ciclismo não começou assim, o ciclismo começou era o médico e era o massagista que tratava da nutrição. E a nutrição era simplesmente, há uns anos atrás, até os ciclistas até chegavam ao topo da montanha, nos anos 50, e eram brindados com uma garrafa de brandy, uma garrafa de um licor qualquer, ou os ciclistas simplesmente não tinham zona de abastecimento e tinham que parar na casa das pessoas para abastecer. Eram as próprias pessoas em França, durante o Tour de França, que tinham que fazer isto, que tinham que alimentar os ciclistas. Mais tarde, chegando aos anos 70, 80, já começaram entrou o papel dos hidratos de carbono e entrou principalmente influência dos ciclistas italianos, a obsessão com a massa e com o esparguete. Só se pode comer massa, só se pode comer macarrão, só se pode comer esparguete. E ainda hoje continua essa ideia, que tu vais num dia anterior da prova, ou mesmo no pequeno almoço, e muitas vezes é o jantar e é o pequeno almoço, é massa, e não há outra coisa. Felizmente as coisas têm mudado, mas mudaram para a perspectiva em que agora o pequeno almoço já não é só massa, agora é só aveia, é só mingau de aveia, e ovos. Portanto, passámos de uma perspectiva macarrão-cêntrica para aveia-cêntrica ou mingau-cêntrica. O que não critico, tem o seu papel e tem o seu momento, mas continuamos a olhar muito de um canudo, continuamos a olhar só sobre uma bolinha muito pequena. Então o ciclismo hoje, felizmente já vamos tendo mais nutricionistas. Eu mostro sempre um slide quando dou as aulas sobre a quantidade de nutricionistas que existem no Pro Tour, nas equipas mais conhecidas, na Team Sky, que agora já não é Team Sky, na Ineos. O professor Askar Jokandrup é professor é nutricionista de uma das equipas, a Jumbo-Visma, que é assim como tida como a grande concorrente da Ineos hoje em dia. E essa equipa, incrivelmente, isto foi medido por ele, tem 8 nutricionistas. Contando com ele, tem 8 nutricionistas, porque tem uma camada de jovens muito grande, e essa equipa é também uma equipa de esqui de fundo. Então, há sempre algum ciclista que vem do esqui de fundo, é interessante. Portanto, as coisas estão diferentes, estão para melhor, mas integração de nutricionistas no ciclismo, eu diria que só no Pro Tour. E agora, neste momento, podemos dizer que quase todas as equipas do Pro Tour têm, até ao início do ano não tinham, mas agora parece que já começam todas a integrar. E só para terminar esta parte, Fernando, eu diria, há pouco tempo houve em Portugal, e tu falaste nisso, acho que foi quando falaste com o Vítor Hugo, não me lembro, que houve uma reunião da Federação Portuguesa de Futebol. Sim, e visto nessa reunião que todas as equipas portuguesas tinham nutricionista, e acho que as da segunda liga acho que também têm. E eu nesse dia comecei a imaginar na minha cabeça como é que teria sido a reunião na Federação Portuguesa de Ciclismo. Deviam só vir grilos. Cri. Isso não existe. No ciclismo português ainda não existe, ainda não se concebe a ideia de que exista um nutricionista dedicado a tempo inteiro, refiro-me a tempo inteiro, para uma equipa. Parece-me surreal, sabendo eu hoje a exigência que tem, tudo aquilo que leva, todos os momentos que tu tens que estar atento ao pequeno almoço do dia da corrida, ao durante, à recuperação, às semanas antes, à manutenção do peso do ciclista, que é a parte central do ciclismo. Portanto, precisamos de muito mais trabalho. A Espanha está a fazer um bom trabalho, está a crescer muito, estamos a ver muitas equipas amadoras com nutricionista, não faço ideia como estão as coisas no Brasil.
Vou sabendo pelo Brian Saunders, que é também um grande companheiro investigador que também conhecia ligado ao ciclismo e no grupo da USP, grande USP. Sim, sim. E eu vou sabendo por ele, porque ele faz alguns trabalhos nessa temática, mas em Portugal as coisas ainda estão muito atrasadas no tempo, ou não tão avançadas. E vale a pena comentar que às vezes a gente tem uma ideia aqui, eu converso com alguns nutricionistas e tal, e de que no esporte, no mundo em geral, que, olha, todo time tem nutricionista, que, por exemplo, aquela ideia também que na Europa todo time tem nutricionista, ou que todo esporte vai ter, e eu conversando até, como eu estou falando com você, com o Vitor e tal, a gente vai descobrindo que não é bem assim, né? E aqui a gente tem, eu não sei, da parte do ciclismo eu não sei, mas eu, por exemplo, eu tenho uma atleta no meu projeto social que ela é da seleção principal, da seleção de luta olímpica principal do Brasil, e ela não tinha nenhum apoio na nutrição, a gente teve até que fazer que a gente chama aqui de vaquinha, né? Juntei com a minha família no Natal para a gente juntar dinheiro e comprar algumas coisas para ela, então assim, falta muito aqui também, até pela questão às vezes financeira ou até uma má administração. Sim. Você vê até na seleção olímpica e a gente não tem, e o atleta não tem estrutura, né? Então, infelizmente, isso ainda acontece. Sim, ainda há muito essa realidade. Com certeza. E aí, já entrando um pouquinho mais também na parte prática, né? Eu falei muito com o Diogo Ferreira quando a gente falou de futebol, a gente tentou falar um pouquinho sobre a questão do atleta, né? O biotipo, aonde o nutricionista quer chegar naquele sentido de peso, massa muscular. E isso é algo muito falado no ciclismo, né? A questão do peso-potência, né? Aquele rácio. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, como é que funciona. Portanto, é parte central do ciclismo. Um dos momentos que eu tive no podcast, que foi assim o mais emblemático, foi a entrevista ao James Morton, sem dúvida. E com ele tivemos a oportunidade de falar sobre todos estes temas. E lembro-me que um dos pontos que ele mais referiu, sobretudo quando eu lhe perguntava, porque dentro do ciclismo, normalmente o pessoal, a ideia que tem do ciclismo é um pelotão, que se vê às vezes de maneira aborrecida, e depois mudamos de canal, ou vemos o resumo quando é a hora do sprint. E o ciclismo é isto, é o momento do sprint. Mas esse é o momento menos importante do ciclismo. E quando pensamos no ciclismo, tal como o futebol, tem várias posições, ou seja, há zagueiros, há guarda-redes, há defensores. No ciclismo tu tens escaladores, tens tipos que são só para subir, só mesmo para as subidas. Tens outros que estão apenas só para ajudá-lo. Tens sprinters que servem simplesmente para as etapas de sprint, para ganhar as etapas de sprint. Tens outros corredores que são para provas de contrarrelógio. E cada um desses atletas vai ter necessidades diferentes. E eu vou ter que fazer adaptações diferentes em cada um desses atletas, nomeadamente no que toca a energia e hidratos de carbono. E tudo isto para dizer o quê? Que o peso-potência, o rácio de peso-potência, ou o peso que nós falamos, vai ser a principal, e a composição corporal vai ser o principal fator que diferencia um escalador de um sprinter, de um outro tipo de ciclista. E a composição corporal é fundamental em cada um deles. Portanto, quando nós falamos no peso, nós falamos do tal peso, do tal rácio de potência-peso. Portanto, nós imaginamos que é os watts sobre o peso do atleta. Portanto, imaginamos a fração. Portanto, watts é peso. E aquilo que nós olhamos muito é um valor que se chama o FTP, que é o Functional Power Threshold, que é um valor que é a máxima potência que que o ciclista consegue aguentar durante 1 hora. 1 hora sempre nos pedais a dar aquela potência, sempre. Por exemplo, vamos imaginar um valor de 300. Ele consegue estar a dar 300 watts durante 1 hora a disputar uma etapa. E é um valor os profissionais têm valores muitíssimo mais altos do que isto. 300 já seria um valor já generoso. Imaginando que esse ciclista pesa 60 quilos. Vai acontecer que ele vai ter um rácio de peso-potência de 5 watts por quilo. E este valor é o que conta. Agora, o ciclista depois pensa, eu consigo gerar 5 watts por quilo, como é que eu posso aumentar este valor? Onde é que eu vou poder mexer? Vou poder mexer em cima, na parte de cima da equação? Vou aumentar os meus watts máximos? Isso leva tempo. Isso, comparando com a academia, é como, ok, vou ganhar massa muscular numa semana. Não vais. Isso é muito difícil. O ciclista pode e deve fazer treino de força
e o impacto do treino de força no ciclista é incrível. Tenho visto resultados incríveis com colegas que têm a sorte de trabalhar, que aqui em Espanha fazem um trabalho magnífico. Espanha tem muito bons treinadores de ciclismo que fazem treino de força a sério, treino localizado, treino com aumento de cargas progressivas, e nota-se que este valor se consegue aumentar, mas a largo prazo. O fator mais fácil de mexer, se o ciclista vê que quer aumentar esse valor, é mexer, obviamente, na equação na parte de baixo, no peso. Se ele conseguir diminuir este peso, a equação, ou seja, os 300 a dividir pelo peso, em vez de ser a dividir por 60, a dividir por, imaginemos, 58, já vai dar um rácio de peso-potência de quase 5,2, se calhar. Isso pode parecer pouco, mas é a diferença entre coroar uma montanha primeiro ou não. Portanto, isso é... E o ciclista tem isto claro, porque os ciclistas são ciclistas desde muito novos. São atletas que tu começas normalmente o ciclismo quase como os ginastas. Começas muito novinho a fazer ginástica e depois vais progredindo. O que é bom, mas por outro lado é mau, porque pode trazer muito maus hábitos e muito más crenças desde o início. E no peso é um grande problema. E eu encontrei-me com esta situação em Espanha quando cá cheguei. Comecei a integrar equipas mais jovens, de crianças e equipas adolescentes. Notava bem isto e encontrei-me com realidades absolutamente chocantes e sobretudo treinadores e diretores esportivos que incentivavam. Tu agora chegas do teu treino, depois de 5 horas, tu vais comer 2 rodelas de ananás e para a cama. Isto encontrei eu quando cheguei aqui. Distúrbios sérios com o peso, obsessão séria com o peso, de querer ter um peso... É como se estivéssemos quase a falar de bailarinas, do mundo do balé, mas no ciclismo. Sim. E muito sério, ou seja, estamos a falar de atletas que têm que estar num nível de forma física incrível, têm que ter uma densidade mineral óssea o maior possível, e são atletas que, por todas essas condicionantes, acabam por não o ter, acabam por ter justamente o contrário. Portanto, aqui podíamos meter a situação do Reds, que a Rita Giro já falou e muito bem há uns dias atrás, e que se verifica muitíssimo no ciclismo. Há trabalhos no ciclismo a mostrar isto, que atletas de ciclismo de todas as idades, que vão até desde dos mais jovens, de 17 anos até aos 50, têm níveis de densidade óssea baixíssimos, muito baixos, que pode ser corrigido com a dieta, mas quando se identificam, segundo o James Morton, o dano já está feito. E é preciso incluir também muito trabalho de força para fazer isto, coisa que no ciclismo ainda temos muito medo de levantar peso, porque achamos que o ciclista acha que o peso o treino de força lhe vai meter peso em cima, ou seja, vai aumentar o peso desnecessariamente, e ele não quer, ele quer é ter aquela perna daquele tamanho, e quer que olha para um ciclista como o Alberto Contador, ou alguma referência que tenha e quer ser como ele, e quer ser como ele é ter o corpo dele. Parece que estamos a falar de outro desporto, mas não. Parece que estamos a falar de outras opções, mas aqui a anorexia pode-se meter, pode fazer parte deste desporto muito, muito, muito facilmente. E pronto, esta é a base do ciclismo. E com base nisto, com base no peso-potência, nós podemos, a nível de nutrição, nós podemos calcular, eu sei calcular quanto tempo é que o ciclista vai demorar. Eu tenho aqui uma subida atrás de mim. Eu posso calcular quanto é que ele vai demorar a subir, a fazer esta subida, porque sei quantos watts por quilo é que ele consegue mover naquela hora. E eu posso fazer, ok, eu sei que o meu adversário vai subir estes watts por quilo, vai conseguir mover mais watts por quilo, vai ir a 5.2 ou 5.3. Eu posso tentar mais ou menos diminuir o peso do meu atleta com muito cuidado até chegar a essa altura. Mas depois há a pergunta que se faz e que tu poderias, se calhar já estás a pensar, como é que eu sei até onde é que eu posso baixar de peso? Que é a pergunta do $1 milhão no ciclismo. Tens que ter uma comunicação muito boa com o treinador. Muito boa, porque é ele que te vai dizer até onde tu podes ir. O ciclista, ele normalmente tem um peso que ele acha que pode ter, o peso de competição. Quanto é que achas que é o teu peso de competição? É 54, mas na realidade é sempre mais. Ele está sempre a apontar para mínimos. E nós temos que ver isso muito bem com o treinador, qual é o mínimo até onde ele pode ir, e é um equilíbrio que se tem que fazer com muito, muito, muito cuidado, porque senão tu, se baixares muito de peso, vais mexer na parte de cima da equação. Tu vais mexer nos watts. Ele já não vai ter aquele FTP de 300, ele vai ter um FTP de 280, vai se ver muito condicionado. Portanto, esta eu diria que é a parte central do peso e do rácio de potência-peso que nós, quando nutricionistas, temos que ter em conta, e podemos utilizá-lo para
para nosso benefício e a comunicação com o atleta é importantíssima. É importantíssima para fazê-lo ver de que se tu baixas bastante de peso, o teu rendimento e o teu FTP, os teus watts que tu consegues manter, vão sofrer muito. E já não era uma pergunta que eu iria fazer, mas o Dr. César Leão já colocou uma questão, não sei se encaixa falar nisso sobre agora, a questão da desidratação estratégica, né, para baixar o peso em determinadas alturas, né? Isso existe no ciclismo? Como é que funciona essa questão? Existe, já desde há muitos anos que se faz. É preciso saber fazê-lo da maneira correta. Portanto, há várias maneiras de fazer isto. Há pouco tempo, quando o Asker esteve cá a dar aulas novamente no mestrado, porque eu fui assistir à aula novamente, consegui ir, ele mostrou-nos um exemplo. Ele mostrou-nos um exemplo do ciclista, o Primo Roglic, que é um dos maiores ciclistas da atualidade, da equipa dele, e mostrou-nos como é que eles conseguiram fazê-lo diminuir de peso quando queriam chegar a um contrarrelógio que era numa subida. Portanto, era uma cronoescalada. Então, eles estavam a competir contra outro grande ciclista da Ineos e queriam fazê-lo chegar primeiro, e conseguiram. E a questão foi essa, o que eles manipularam foi, sobretudo, desidrataram estrategicamente, ali até aos 2%, e o que fizeram também foi uma dieta baixa em resíduos. Portanto, o que se faz nessa altura é minimizar os resíduos, e com resíduos entenda-se fibra. Portanto, minimizaram a fibra ao máximo para que chegasse esse dia. Isto é assim, para que o peso que ele diminuiu não fosse peso de qualidade, ou seja, peso ou de massa muscular ou de peso de outros tecidos, mas sim peso que estaria acumulado no intestino, porque tu podes minimizar aquilo que tu tens no teu intestino, fazendo essa dieta baixa em fibras e também minimizando a quantidade de líquido que tu tens retida no teu corpo. Agora, é algo que para uma etapa mais curta se pode fazer, para um atleta mais habituado se pode fazer, não é algo que se deva fazer em atletas jovens ou atletas que não estejam muito treinados, porque nós sabemos que os atletas melhores, acho que o César falou disso no outro dia, normalmente estão mais desidratados até. Eles suportam a desidratação muito mais facilmente. Portanto, é preciso ter em conta em que tipo de atleta nós aplicamos cada uma destas estratégias, porque antes de ir a tudo isto, e foi algo que eu não referi no início, tu tens que ver quais são os erros básicos que o atleta está a cometer. Só depois de tu corrigires todos os erros básicos que o atleta está a cometer, é que tu podes começar a pensar em estratégias deste tipo. Portanto, tudo tem um contexto e tudo tem um momento, e é preciso ver exatamente qual é o momento deste tipo de estratégia. Legal, com certeza. Nos esportes de combate, né, a gente utiliza bastante também. Não digo bastante, mas com uma certa frequência também a dieta baixa em resíduo por alguns atletas, principalmente os que têm que bater o peso e lutar, né? É uma forma de não mexer tanto em outras variáveis, né? Mas, enfim, é interessante que tem várias coisas que se interligam nos esportes. E aí, para a gente já também entender um pouquinho, a gente está falando já do peso, etc., mas como é que é o cálculo, por exemplo, da necessidade do atleta no ciclismo? Você já deu um spoiler que você tem vários tipos de ciclistas, né, na mesma equipe para determinadas situações. Quando isso varia e como a tecnologia ela ajuda também nesse sentido, né? É fundamental. Um dos motivos pelos quais o ciclismo é um desporto tão bonito de se trabalhar, para quem gosta de números, é justamente isso, porque o ciclismo sempre foi e sempre será um desporto que tens muitos dados à tua disposição. Dados de quantos metros tens que subir, que velocidade tens que manter, que média tens que manter, a velocidade do vento, tudo. Mas neste caso o que nos interessa mais é um aparelho que se chama o potenciómetro. E o potenciómetro veio já revolucionar o ciclismo quando surgiu, e antes era algo muito destinado e que existia simplesmente nas equipas profissionais, porque era um aparelho muito caro, um aparelho que ainda hoje o topo de gama e o gold standard que se utiliza em estudos custa à volta provavelmente de uns 2.000 euros, e é um aparelho que se liga aos pedais. Tens vários tipos. Nós temos os pedais, temos os braços dos pedais, eles podem ir aí ou podem ir nos pedais, e ele fica registra o dado de cada pedalada, de cada watt, basicamente, que tu consegues impor no pedal. E isso, ao longo, o ciclista dá-lhe a indicação de quantos watts, a mesma indicação que ele tem dos watts, da tal potência-peso que ele está a produzir nesse instante,
No final de toda a etapa eu tenho a indicação do trabalho que ele realizou, ou seja, do trabalho a nível de quilojoules. Dá-te uma unidade em quilojoules e isso para nós é extremamente útil. Se calhar, nós nutricionistas soamos mais a ideia do quilojoule porque sabemos que o quilojoule é transponível a calorias. Então, criaram-se várias formas de predição. Nós podíamos fazer com métodos, podíamos usar o heart rate, podíamos usar o cardiofrequencímetro, mas vemos que este é muito mais fiável quando toca de fazer isso. Portanto, no ciclismo nós temos isso. Nós podemos chegar ao final de uma etapa e saber exatamente o valor calórico que o ciclista despendeu naquela etapa. E temos muitos dados com isso. Portanto, no final da etapa, o que nós temos que fazer é, quando temos esse dado, e em treino nós utilizamos isso para depois ter uma ideia durante a etapa quando ele vai gastar, nós temos uma fórmula que nós transpomos esse valor a quilocalorias, temos que sempre fazer uma divisão, que é dividir por 4.186, e a partir daí dá-nos um valor em quilocalorias. Mas este valor não é o valor final. Nós temos que este valor depois fazer um cálculo que se chama aplicar a eficiência do pedal, porque nem toda a energia que nós estamos a calcular foi para o pedal, foi perdida no ciclista enquanto está a agarrar a bicicleta, enquanto se moveu. Isso está muito calculado, não varia muito ciclista para ciclista, são 21%. Portanto, se nós pensarmos em um trabalho de 2.000 kJ, que é o que pode acontecer num treino de um ciclista perfeitamente, estamos a falar mais ou menos de 2.200 calorias, mais ou menos, e esse dado é importantíssimo. E mesmo hoje que os ciclistas, agora nessa situação, os atletas que eu acompanho que estão em casa, o ciclista é dos poucos desportistas que se pode dar ao luxo de dizer que a sua rotina de treino não ficou muito condicionada, porque temos rolos em casa para fazer, temos uma plataforma online que muitos conhecerão que se chama o Zwift, e o Zwift permite que o atleta esteja em tempo real a treinar. Tu tens simulações como se fosse num videogame, em que o ciclista vai e o teu rolo, o rolo onde tens a bicicleta, fica mais pesado ou mais leve consoante tu estás numa subida ou numa descida. É incrível. E é algo muito, muito divertido e muito dinâmico que permite aos ciclistas manter o treino. E aí nós temos registro também de potenciómetro e das calorias que eles gastam. Portanto, o meu trabalho também é de certa forma facilitado, porque sei a energia que eles estão a gastar, sei que treinos é que estão a fazer, um contacto com o treinador, e podemos perfeitamente adaptar a ingestão energética e manter mais ou menos a forma física e o calendário ciclista neste momento está muito incerto e não sabemos, mas pelo menos manter a sua forma física caso se decida competir ou não, ou que possamos competir ou não. O que te posso dizer também de exemplos de várias etapas é que, por exemplo, nós lembramos do ciclismo, normalmente não nos lembramos muito, mas quando nos lembramos é sobre onde aparecem aqueles exemplos de dizer um ciclista gasta 7.000 calorias por dia. Aí de repente toda a gente, olhamos para o ciclismo, de repente, gasta 7.000 calorias. Mas isso é muito dependente. Num contrarrelógio isso não acontece. Num contrarrelógio ele pode gastar 700 calorias, por exemplo, dependendo dos watts que ele consiga produzir. Numa etapa que seja simplesmente plana, não vai gastar tantas calorias, nem o seu metabolismo não vai ser tão dependente de hidratos de carbono ou tão dependente de glicogênio muscular. Numa etapa de montanha já isso pode acontecer se tu fores um dos ciclistas que esteja a competir para a classificação geral. Se fores um sprinter, um dos sprinters da equipa, enquanto os outros estão a subir aqui nesta subida, o sprinter está atrás e vai chegar como um dos últimos porque ele tem que se poupar para as etapas de sprint. E nesse dia até lhe posso dar menos hidratos de carbono a esse atleta do que para outro que está a competir pela classificação geral. Portanto, isso é muito dependente e vai variar de uma série de fatores. Mas sim, a tecnologia aqui é fundamental. Legal, isso é interessante porque a questão do cálculo nos outros esportes acaba sendo, eu acho que uma das coisas mais difíceis, né, para o nutricionista. Ao meu ver, assim, vejo muitos colegas também que trabalham com atletas tendo essa dificuldade, né? Sem dúvida. E no ciclismo isso é bem legal que, não digo facilita, mas te dá um norte bem próximo ali da realidade. E o ciclista, isso aí já é outra pergunta, é só para emendar, mas o ciclista, já que você trabalha muito no meio, como ele treina muito no dia a dia, fora dos treinos, ele acaba sendo uma pessoa mais sedentária, uma pessoa, até na hora de fazer esse cálculo geral do dia, Sim. mais ou menos por aí?
É uma excelente pergunta e acontece muito. Como tem muitas vezes uma carga de treino, vai depender de muita coisa, mas como tem uma carga de treino muito alta, acabam sim por ser um pouco mais sedentárias ao longo do dia e eu tento ter isso em conta quando utilizo algum fator de atividade física para calcular as necessidades energéticas. Tento ter em conta. Há casos em que vão fazer treino de força nesse dia, há casos, por exemplo, com atletas amadores acontece muito isto é para atletas profissionais, é o que nós estamos a falar. Para atletas amadores, Claro. acontece que o ciclismo não é o ganha-pão deles. Eles têm trabalhos. Então têm trabalhos, têm um dia de trabalho normal, vão ao ginásio normalmente, têm a sua vida, ou têm um trabalho mais manual, mais pesado, e o seu gasto fora do treino é maior do que num ciclista profissional. Portanto, tudo isso tem que ser tido em conta. Sim, acaba muitas vezes por ser um pouco mais sedentário, sim. Excelente observação. Legal. E aí, já entrando também numa parte que eu acho super interessante, que é a parte da periodização nutricional. E aí não tem como não falar, você já falou do James Morton, dessa revolução, né, que ele criou dentro do ciclismo, e eu tive a oportunidade pelo ISSN Diploma de assistir algumas aulas dele sobre o tema, e é um profissional assim, também de outro mundo, ele tem uma visão assim, sabe muito, uma visão diferenciada, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte da periodização e da visão dele mesmo dentro do esporte. É uma área que eu adoro falar e falo sempre com muito entusiasmo, porque foi provavelmente o maior avanço que nós tivemos nos últimos anos no ciclismo, não só, né? Em todas as modalidades de endurance. Falamos de corredores, falamos de triatletas, falamos do ultra trail, onde o César aí aplica muito estes conceitos também, que é, nós antes pensávamos no ciclismo como uma semana antes é que se começava a pensar na alimentação, e aí é que começavam as cargas de hidratos de carbono e os protocolos de cargas, aqueles mais antigos e mais conservadores, sem dó nem piedade, independente se o atleta está a treinar ou não. E hoje as coisas já se fazem de maneira diferente. Hoje começa-se, obviamente existem cargas de hidratos de carbono, mas mesmo aí as coisas têm que ser contidas, mas 6 meses antes é que nós começamos, como diz o James Morton, 6 meses antes é que tu começas a preparar nutricionalmente um atleta. E não é só para adaptar os hidratos de carbono ou o valor energético ao treino dele, é para tu, com a nutrição, tu conseguires amplificar as adaptações ao treino. Portanto, a ideia é tu saberes limitar inteligentemente. Porquê? Porque se nós conseguimos num atleta de endurance limitar os hidratos de carbono estrategicamente em determinadas sessões, e temos várias maneiras de fazer isto, nós conseguimos causar, como se fosse causar um stress extra para o atleta, porque um treino é um stress, e como dizia o Vitor Hugo há uns anos atrás numa famosa TED Talk que ele fez, o exercício e o treino, sobretudo de alta competição, não é saudável, desidrata, inflama, oxida, e é isto mesmo que nós queremos, é a recuperação de tudo isto, todos esses stresses que fazem com que o atleta depois consiga adaptar-se. E com a alimentação que tu consegues, com esta restrição inteligente, tu consegues fazer isso. Tens várias formas de o fazer, como? O treinar em jejum não é nada novo, é algo que se fala agora mais sob a perspectiva de querer perder peso ou de querer controlar o gasto, a ingestão energética, mas é algo que no endurance já se faz há muitos anos, mas faz-se de maneira muito desorganizada. E agora temos a oportunidade de, nós nutricionistas, tendo isto em conta, integrar essas estratégias de maneira integrada, de maneira organizada. Portanto, treinar em jejum, faça training, o treinar 2 vezes ao dia, o chamado sleep low, train low, por exemplo, é também um deles, que é basicamente tu treinas no dia anterior, mais à tarde, por exemplo, nessa noite não comes hidratos de carbono, no dia a seguir, de manhã, ou fazes jejum ou comes, por exemplo, uns ovos mexidos e não comes hidratos de carbono e vais treinar. Isso é um verdadeiro sleep low, train low, que é assim um modelo que se tem de periodização ou de training low mais agressivo e que parece ter mais resultados. E depois também tens outras questões, podes fazer também e integrar eventualmente alguma dieta cetogénica ou uma low carb, high fat não cetogénica, que também pode ter algum interesse. Não é algo que eu costumo utilizar, costumo ir mais pelas 3 primeiras opções. Portanto, esta também é um pouco a visão do James Morton. E foi engraçado, uma coisa que ele me disse durante o podcast, e também me ficou gravada, foi que
Ele não via muitas outras equipas fazerem isto e ele via muitos trabalhos a mostrar que o training low não mostrava resultados na performance. Porque quando tu vais ver a revisão deles do Feel for the Work Required, tu vais ver muitos estudos e quando vês a tabela, tu vês que nem todos se refletiram na performance. Muitos aumentos de marcadores de AMPK, mas não vejo muitos aumentos de rendimento. E ele diz-me, segundo a minha experiência, o motivo pelo qual tu não podes não ver muitos aumentos do rendimento é porque não desceste na quantidade de hidratos de carbono suficiente. Okay? E ele diz que um dos motivos pelos quais na Team Sky nós conseguimos aplicar isto tão bem, ou funcionou tão bem, foi porque desde cedo nós conseguimos perceber onde é que estavam os extremos. Nós na nutrição temos que ser capazes, no ciclismo temos que ser capazes de preparar um atleta para ir o mais baixo possível de maneira inteligente e num dia de competição, se for possível, ir aos 14 gramas por quilo ou 15 gramas por quilo de hidratos de carbono nesse mesmo dia. Mas nos dias de treino, nos tais 3 meses antes, tu tens que saber aplicar este modelo de maneira muito perspicaz para conseguires fazer isto. E depois tens vários modelos que podes fazer, tu podes organizar, ele organizou, se consultarem este estudo, escreverem no Google Fuel for the Work Required, do James Morton, do Sam Impey, que é o primeiro autor, ele mostra uma tabela com várias cores, ele organizou esse sistema de várias cores e eu comecei a adaptar também o sistema de vermelho, laranja e verde, em que vermelho é uma refeição baixa em hidratos de carbono, o laranja é uma refeição média em hidratos de carbono e o alto é o verde. O verde é uma refeição alta em hidratos de carbono. Portanto, e nós vamos colocando para o atleta, para ajudá-lo a visualizar isto, nós colocamos verde, amarelo, se o dia a seguir for um treino de baixa intensidade, no jantar fica logo vermelho. E o pequeno almoço também no outro dia logo vermelho. Portanto, é adaptar a quantidade de hidratos de carbono de acordo com o treino que tu vais fazer no dia a seguir. É saber antecipar sempre aquilo que tu vais fazer. E é um modelo escalável. Ou seja, não é ficar-nos por vamos dar, 20 gramas ou 30 gramas de hidratos de carbono nesta refeição e vamos ficar sempre assim. Não. Ele conseguiu manter esta intensidade de treino com estes 20, 30 gramas, 40 gramas, eu posso tentar diminuir um pouco mais noutra sessão. E se eu tiver feedback do treinador, olha, ele conseguiu manter a intensidade de treino. É fantástico. Conseguimos ir. E vamos notar que os atletas que... Agora não vamos começar a fazer isto à parva, pelo amor de Deus. Temos que ir passo a passo e saber adaptar isto. Mas nós vemos que os melhores atletas, e eu perguntei-lhe isto quando o Chris Froome, o Bradley Wiggins, o que ele me contava era que os atletas que conseguiam ir mais baixo, mais vermelho, ou seja, ir mais a mínimos, são aqueles que durante as competições, nas etapas de montanha, são aqueles que conseguem ter um melhor desempenho, porque depois também conseguem oxidar mais hidratos de carbono, mas também conseguem desenvolver uma capacidade superior de oxidação de gordura. E é isso que nós queremos, para além de toda a questão de aumentar a biogénese mitocondrial, pronto, isso são coisas mecanísticas onde acho que nem vale a pena metermos, porque isso é para nos fascinarmos, porque aquilo que nós temos palpável no terreno é se vemos que o atleta tem um desempenho superior ou não. Isso é o que nos interessa. E se consegue poupar glicogénio, que esse é eu diria que é o objetivo primordial, que ele consiga oxidar mais gordura, sim, não oxidar mais gordura no sentido de emagrecer, não, porque é isso que se pensa logo, oxidar gordura, emagrecer, não. Eu quero que o atleta oxide gordura para que ele consiga utilizar esse combustível durante o treino, porque é quase curioso pensar, o Chris Froome se calhar tinha uma composição corporal inferior a 5% de massa gorda quando competiu no Giro de Itália há 2 anos atrás, no entanto, ele conseguia oxidar uma quantidade de gordura muito grande, você tem uma capacidade de oxidação de gordura muito grande, mas não é gordura subcutânea, é gordura que se veja, é gordura intramuscular, é gordura que ele é capaz de oxidar naquela intensidade. Portanto, é um modelo que eu diria que é bastante fazível, é escalável, mas tem que se ter cuidado também na hora de saber utilizá-lo e de saber adaptá-lo. Com atletas muito jovens eu diria que ainda é cedo, só com atletas que devemos ter um nível muito mais avançado, que já vemos que dominam todos os pormenores básicos, aí sim poderemos adaptar esta estratégia. Legal. E aí, mais para frente, eu queria falar da questão do próprio atleta, do Chris, na volta no Giro da Itália, né? Uhum. Como é que foi a estratégia, enfim. Mas, se eu não me engano, foi com ele que ele postava, às vezes, o que ele estava comendo.
E algumas Exatamente. pessoas viram ele comendo só ovo e não sei o que, e falaram assim, pô, ele faz low carb. E o cara é fera e tal. Eu acho que ele veio falar, não, eu não faço low carb. Vocês viram minha refeição em dia de treino leve, é Claro. diferente e tal. Acho que rolou uma coisa assim, não foi? Não Sim, teve sim, uma, sim, uma sim. questão dessa? Sim, sim, sim. O James Morton desde cedo começou a implementar estes modelos. Então, os atletas, o Chris Froome foi um deles, os ciclistas gostam muito de interagir no Twitter, é a rede social do ciclismo. E ele de vez em quando colocava fotos. Então houve uma refeição que ele tinha que era salmão fumado, abacate e um ovo escalfado. Ovo escalfado é no Brasil também, é escalfado também? Também, também. Pronto, ovo escalfado. Então, portanto, uma refeição low carb, até quase podia ser Uma apontando ao cetogénico. cetogênica. Sim, mais cetogénico, quase. Então, mas aquilo na realidade era uma refeição de um dia vermelho. Acho que era um pequeno almoço de um dia vermelho. E, e pronto, ele pôs isso. E as redes sociais, naquele momento, o low carb era o que estava mais em. Ainda que agora esteja disfarçado de cetogénica. Mas Uhum. as notícias todas logo a dizer o Chris Froome ganhou não sei quantos Tours de França ou não sei quantas competições por fazer low carb. Portanto, logo a fazer highlights daquilo e a fazer notícia de uma coisa que não era verdade. E ele teve de vir a público e a desmentir e dizer que não, aquilo era o exemplo de uma refeição. Eu acredito numa dieta low, medium e high carb. E cada uma tem o seu momento no meu dia e ao longo da minha preparação para uma competição. Portanto, sim, é algo que continua a acontecer e vai acontecer e pronto, não há como fugir. Ia falar, ó, segura o spoiler que depois eu vou fazer uma pergunta, depois a gente entra na parte dele, só para saber se ele comeu muito ou não comeu muito nessa vitória dele aí do Giro da Itália, se ele comeu muitos hidratos ou não. Eu queria que você falasse então também, já que a gente está entrando numa parte bem prática, eu acho que isso é bem legal, da sua vivência também, queria que você falasse um pouquinho de como é que funciona uma prova, né? Porque corrida com várias etapas, né? Que é uma característica do ciclismo, né? E como é que são os dias que antecedem? Como é que é um café da manhã, por exemplo, antes de prova, refeição pré-prova, enfim. Falasse um pouquinho disso aí pra gente que está de fora. O dia da competição, chegando ao dia da competição, pronto, se pensarmos por ordem, já que estivemos a falar em 6 meses antes, vamos por ordem. Sim. Nós antes tínhamos a ideia de vamos fazer carga de hidratos de carbono toda a semana, ou havia 5 dias antes, era assim uma loucura. E hoje tem-se muito cuidado com a maneira como se faz cargas de hidratos de carbono, porque se o atleta não precisar dessa carga, ou se já tiver os níveis de glicogênio cheios, não tem interesse ele estar a fazer carga, porque o que vai conseguir simplesmente com isso é aumentar de peso. E isso não vai trazer nada de beneficioso, só vai trazer peso extra com que se tem que levar com ele e não acarreta nada. Então o que é que acontece? Nós temos em conta, sobretudo, eu tenho que ter contacto com o treinador para quê? Para ver o tapering, para ver nos dias anteriores como é que desceu a carga de treino. Se eu vir que até aos dias anteriores a carga de treino foi um treino alto, um treino baixo, um treino de voltamento alto e a competição está logo 2 dias a seguir, se calhar eu tenho interesse no dia antes fazer um dia mais carregado, chegar aos 12 gramas por quilo de hidratos de carbono nesse dia. Se eu vir, por exemplo, que fez um tapering ao longo de toda a semana, um tapering é basicamente programar a desescalada do treino, portanto, e diminuindo gradualmente o treino. Se eu vir que eles têm estado a descansar quase toda a semana, têm feito alguns treinos de força, não gastou muito glicogênio, então sim, eu faço no dia anterior, faço a carga de hidratos de carbono, aponto se calhar para o limite inferior, aos 10 gramas por quilo, às vezes nem isso, porque nós infelizmente não temos maneira de fazer biópsias aos atletas todos, nem os atletas se deixam biopsiar para fazer isso, é muito ao olhómetro, infelizmente, mas é razoável de se poder inferir que se não tem estado a treinar nos últimos dias, a carga de hidratos de carbono não vai ter que ser tão alta, então apontamos para o limite inferior. Pronto. Isto no que toca a carga de hidratos de carbono. E podem ser utilizados todo o tipo de alimentos, não vale a pena ter a ideia de que há o índice glicémico e vamos só utilizar alimentos de elevado ou de baixo índice glicémico. Não. Eu até diria que nesse dia até é importante diminuir a fibra o máximo possível,
não diminuir até a um extremo, não tem problema em ter um acompanhamento de brócolos numa parte do prato. Se formos fazer um prato com arroz e carne, não tem problema ter um pouco de brócolos, mas não investir muito em fibra, não investir, por exemplo, muito em leguminosas nesse dia. Não diria que seja um alimento que tenhamos necessidade de frisar. Chegando ao dia da competição, aí as coisas já são muito diferentes. O pequeno almoço só por si é uma instituição. Podíamos ficar aqui a falar de pequeno almoço para o atleta e no último podcast falámos sobre o training the gut e falámos muito tempo só sobre o pequeno almoço. O pequeno almoço, nós temos recomendações de quantidades para o pequeno almoço, no entanto, temos que ter várias coisas em consideração. Temos que ver os alimentos que o atleta está habituado a consumir, temos que ter em conta fazer o pequeno almoço o mais cedo possível, 3 a 4 horas antes costuma ser aquilo que costumamos recomendar e que costumamos fazer. E depois ter em conta a quantidade de hidratos de carbono. Normalmente apontamos para 1 a 4 gramas por quilo no pequeno almoço, sendo que nós podemos pensar, tomamos 1 a 4 gramas por quilo, isto é uma variação de quantidade muito grande. Sim. E isto vai variar de acordo, obviamente, com a etapa, com a dureza da etapa, com a exigência da etapa. Mas pode depender de outros fatores também. Pode depender do perfil da etapa. Normalmente nós vemos o perfil de uma etapa e é montanha. Se começa, por exemplo, se a etapa tem um grande plano e depois começa a montanha ao final, eu posso não carregar tanto no pequeno almoço. Porquê? Porque a parte de plano da etapa é uma parte tranquila. Eles têm possibilidade de comer durante a bicicleta, nessa parte. E, portanto, então aí eu tenho que ter isso em conta para não encher tanto o meu atleta, porque não vai valer a pena. Eu posso concentrar também um pouco mais nessa parte de plana da etapa. E depois, mais tarde, logo investir na parte da corrida. Mas sim, normalmente apontamos para essas quantidades. Os alimentos podem variar muito. Este ano tive o prazer de acompanhar a equipa da W52 Futebol Clube do Porto na Volta a Portugal, que felizmente as coisas correram muito bem. E lembro-me de algum dos pequenos almoços que fizemos e que estive a planear na altura, e era muita quantidade de comida, era uma loucura, mas os atletas estão habituados a isso e variou alguns, e variou de acordo com a preferência de cada um. Muitos preferiam ter aveia, muitos preferiam ter massa, muitos preferiam macarrão, muitos preferiam ter arroz, pão, panquecas, e neste caso, ao contrário de uma equipa do World Tour que tem um autocarro onde os chefes cozinham todos para eles, aqui nesta circunstância específica tínhamos que estar em hotéis, e os hotéis é que tínhamos que combinar com os hotéis de antemão, ou seja, já com alguma antecedência, entrar em contato com eles para ver se eles podiam ter esta preparação feita ou estes alimentos preparados para os atletas chegarem e simplesmente consumir. E depois é meu trabalho, ao nosso trabalho como nutricionistas, educar os atletas para as quantidades e as porções que eles têm que fazer. Sou muito adepto de porções visuais. Não acho que nesse dia eu não gosto de estressar o atleta com quantidades. Quantidades sim, mas que ele tenha uma noção visual dessa quantidade. E para ver mais ou menos que quantidade corresponde a não sei quanta quantidade de massa, de arroz. E há sempre uma quantidade, qualquer pessoa que olhe para um pequeno almoço de um ciclista assusta-se, porque é uma quantidade muito grande. E nessa altura também a cafeína aí é fundamental e é assim um suplemento. Nós podemos falar de suplementos mais à frente, mas aí nessa altura também é fundamental fazer normalmente os 200 miligramas de cafeína. Depois, normalmente há sempre um pequeno lanche antes de entrar na etapa, costuma existir, um pequeno snack. Às vezes, normalmente no ciclismo, nós costumamos insistir em alimentos ricos em sódio, portanto há muito a tradição. Alguns países aqui em Itália são os paninis com presunto. Em Portugal ainda se continua a usar o mini pão de leite com presunto, que dá ali um aporte de sódio que nós precisamos. E já vamos falar porque é que o sódio... Bom, já sabemos porque é que o sódio é fundamental, mas há muita dificuldade em dar sódio durante, pelo menos as quantidades que nós precisamos. Com isto, passando ao durante, e é aqui que nós podemos falar mais do Chris Froome mais tarde, mas o durante nós apontamos sempre para um número gordo que é os 90. Quer-se chegar a todo custo aos 90 gramas por quilo. É aquilo que normalmente nós conhecemos mais do ciclismo. Mas isto nem sempre é assim. Eu posso ter numa mesma etapa de montanha com 7 ciclistas, eu posso ter cada um destes ciclistas, este leva 60 gramas, este leva 30 gramas por hora, este leva 90, este leva 70, porque todos eles vão ter papéis diferentes. Enquanto um tem que chegar ao topo,
o outro simplesmente tem que ajudar, o outro tem que ficar para trás, um tem que, é um sprinter e não tem, como já vimos, não tem que chegar ao fim com tanta intensidade. Portanto, tudo isso vai variar. Portanto, o nosso trabalho é criar uma planificação em que mostramos ao atleta hora por hora, dividamos hora, sabemos mais ou menos prever, ok, a etapa vai durar 4 horas e meia, 5 horas, então vemos em cada hora que quantidade eles têm que comer. E normalmente eu trabalho com eles com unidades. Eles sabem quanto é que é uma unidade. Dividimos unidades de 30 gramas. Diz, olha, quanto? Eles sabem que um bidon, por exemplo, um bidon tem 30 gramas, normalmente, se apontarmos para uma concentração de 6% de isotónica, de hidratos de carbono. E eles sabem mais ou menos. Então, eles é que decidem que alimentos escolher dentro da variedade que têm. E hoje em dia temos uma variedade muito grande de alimentos. Já não temos só isotónica, géis e barras. No ciclismo tornou-se muito famoso pela equipa Sky o rice cake, os bolos de arroz, que são basicamente, em Portugal conhecíamos conhecer quase como o arroz doce, mas o arroz doce quase feito de cortar à fatia. Eles basicamente cozem o arroz e fica com uma consistência que depois congelam e fica com uma consistência que pode ser basicamente cortada e quase consumido com uma barrita. E no Cold James falámos sobre isso. Em Portugal utiliza-se muito uma sobremesa que é a aletria, e a aletria cortada em fatia, mas é como se fosse arroz doce, mas com massa, e os ciclistas são muito adeptos disso. E é engraçado ver de país para país como é que isto pode mudar em diferentes tipos de atletas. Quando tens atletas de várias nacionalidades, é engraçado ver isso. Aqui por acaso temos um colombiano, e o colombiano também veio assim com coisas que lá utilizava diferentes. E pronto, durante a etapa é um dos grandes desafios, porque normalmente os atletas têm muita dificuldade em chegar aos 90, é muito difícil. Mas se há desporto que o consegue, é o ciclismo. Porque ao contrário da corrida, não temos o impacto de estar sempre a correr, e isso conta muito. Também é um dos motivos pelos quais o training da gut se calhar não faz tanta falta. Faz falta no sentido de treinar a quantidade, mas o ciclista já está habituado e não tem essas oscilações que poderiam de alguma maneira diminuir a capacidade digestiva, que é o que vai acontecer. E tem que se fazer algum trabalho, nomeadamente em ciclistas mais jovens, de pouco a pouco ir aumentando as quantidades para que eles tenham os 90 gramas, quando se aplicam os 90 gramas, para que possam chegar. E isso vai ser fulcral para que eles consigam manter o desempenho, porque até agora, digo-te, Fernando, o que eu vejo no ciclismo, mesmo mais quase profissional, é um desleixo total pelo Durante. O Durante é tido como, temos um reforço para dar aos ciclistas, que são os massagistas que preparam, normalmente chamam-se os soigneurs são as pessoas que tratam dos ciclistas, que estão na equipa, muitas vezes como voluntários até, e que distribuem a equipa, os alimentos nas sacolas que depois se distribuem durante a prova, e os ciclistas não têm muito esta instrução de tens que consumir de hora em hora, tens que estar atento, tens que ter em noção estes gramas. Não, come quando lhe apetece, não tem essa instrução, eu percebo, não é culpa deles, é culpa de que não há cultura de nutrição no ciclismo. Portanto, temos muito trabalho para fazer no ciclismo, muito trabalho para fazer. E pronto, só para terminar esta parte, a recuperação, que é, eu diria que uma das áreas que mais avançou também, porque antes a recuperação era chegar, comer o máximo que pudesse na menor quantidade de tempo e já está. E hoje nós temos dados para saber que as 2 primeiras horas são fulcrais para a recuperação. E num atleta que está a competir por etapas, em que tu fizeste hoje 200 e tal quilómetros, em que gastaste, provavelmente, tens um gasto calórico de 7.000, 8.000 quilocalorias que chega a acontecer, gastaste o teu glicogênio muscular quase todo. E tens que recuperar para o dia a seguir, porque no dia a seguir às 11 da manhã ou às 10 da manhã tu tens que estar a correr outra vez e estás a competir pela camisola amarela, tu tens que priorizar a recuperação, ou sim ou sim. Então, 2 primeiras horas são fundamentais, em cada uma dessas horas apontar para 1 a 1.2 gramas por quilo, é aquilo que nós sabemos teoricamente, porque é preciso ter outras coisas em conta. E nós chegamos com um ciclista e queremos aplicar isto. O que é que acontece? O ciclista vai nos dizer: eu não tenho fome, eu estou farto de comer. Um ciclista que vem daquele pequeno almoço todo que tem no estômago, de comer aquela quantidade toda que comeu durante, vai chegar ao momento da recuperação e nós temos de ter muito cuidado e temos de ter uma comunicação boa com ele para saber que alimentos, tu diz-me que alimentos é que te pode apetecer comer no final de uma prova, ou fazer a pergunta ao contrário, que alimentos é que não te apetece de todo comer.
Porque a última coisa que o ciclista quer comer é uma banana, porque a banana, por exemplo, já pôde comer durante a prova, ou não quer comer barritas, nem quer comer géis, nem quer beber mais isotónico, ele quer uma sandes, ele quer um sumo, quer às vezes eu tento meter-lhes o leite com chocolate, mas nem sempre é possível. Já sabemos que o leite com chocolate tem as vantagens todas que tem, é poderoso, quer na reidratação, mas obviamente nem sempre é possível. E nem sempre é possível por outro motivo, porque eles podem se encher muito. Eu tenho muito cuidado com este momento, porque eles podem se encher muito para o momento do jantar. Eu tenho que ter em conta que ele acaba a prova às 5, ele tem até às 6 para fazer este 1 grama por quilo, até às 7, e depois às 8 ele vai jantar. Eu tenho que certificar-me que ele vai chegar ao jantar com alguma fome, eu não quero comprometer o jantar. Portanto, eu tenho que ter algum peso e medida em aplicar esta recomendação. Utiliza-se muito papas, por exemplo, Nestum de arroz, Nestum mel, utiliza-se muito. Não sei se no Brasil há essas marcas, Nestum. Nestum, acho que não. Mas pronto, utilizam-se papas, por exemplo, coisas que sejam facilmente digeríveis, com elevado índice glicémico, não pelo índice glicémico, mas porque sejam fáceis de comer, fáceis de mastigar, geralmente fáceis de tem digerir. menos fibra, né? Exatamente, Geralmente exatamente. tem menos fibra. E é legal ouvir isso, por quê? Porque as pessoas, a gente lê muita recomendação, então pega ali o guideline, 1.2, enfim, 1 grama por quilograma de peso na primeira, segunda hora. Cara, não tem noção quanto também isso significa de comida, o quanto que o atleta ele chega, próprio exercício. Ô, Fernando, aí, meu amigo? Estás cá hoje, tudo bem? Fernando? Estás cá hoje? Tô. É. Você vê, né? Eu tava contando aqui, a gente tá indo pra 20ª live, então você já tá na 20ª. E é o 10º colega português. Não foi calculado isso, foi uma coincidência. Então a gente atraga na 20ª, meia, brasileiros e portugueses, bem democrático. Sim, sim. E houve um sério crescimento capilar neste momento, desde a primeira live até agora. Você vê que cada vez mais ele vai ficando mais rebelde, enfim, pelo menos ainda cresce alguma coisa, né? Tem que pensar no lado bom. Eu estava a acompanhar um pouco da conversa antes. Só para dar e você assim, Você será o primeiro na Espanha, né? Tem que dar. O pessoal, talvez, algumas pessoas não sabem, né? Você está na Espanha, então aí é mais tarde ainda, né? Aqui está um sol, aí são 10 horas da noite, não é isso? Aí está um sol e aqui está uma lua tremenda, que até queima. Mas sim, são 10 da noite aqui, estou em Madrid e sim, primeiro convidado espanhol. Espero poder representar esta zona de Espanha o melhor possível. Legal. E já fazendo um gancho aí, como é que estão as coisas por aí? Que a gente tem acompanhado, né, na medida do possível. A gente viu que na Espanha teve um impacto bem grande. Como é que está agora nesse momento aí a questão do Covid? Sim, passámos por momentos difíceis, mas penso que agora já as coisas continuam obviamente mal, mas dentro de tudo acho que as coisas estão melhores e já se vai perspectivando a luz ao fundo do túnel, mas ainda estamos no túnel. Há que ter noção disso. Eu, no meu caso, não me posso queixar, nem tenho o direito sequer de me queixar, porque a maioria de nós estamos numa posição privilegiada e neste momento só podemos agradecer e ver se tudo isto passa o mais rapidamente possível e avançar. Com certeza, meu amigo. Vamos lá e falar também que você é um cara de senso de humor, então é um cara bem leve aí, divertido de conversar, enfim, foi engraçada a nossa... Até postei lá o print da gente discutindo os assuntos, né? Mas a gente vai falar da cerveja no final, então quem tiver interessado, ele vai falar da cerveja. Eu tinha comprado pistácios, mas comi-os todos esta tarde, não aguentei, portanto não aguentaram até agora, mas tenho, como vejo que toda a gente está a tomar cerveja, eu queria um bocadinho mais doce, então trouxe uma cidra de maçã, com a vossa licença. Com certeza. Hoje eu tô sem nada para acompanhar, mas uma cidrazinha, tomava aí. Hoje eu tô só na água, né? Mas vamos embora, né? Tem que ser. Vamos embora. Então vamos para dar aquele pontapé inicial. Eu queria que você se apresentasse aí, meu amigo. Ora bem, Fernando, tu para começar, tu elevaste muito a fasquia e descreveste-me de maneira muito eloquente. Vamos então baixar a fasquia, começando por dizer o seguinte: eu sou filho de pai português e de mãe argentina. E só aqui eu baixo a fasquia para o pessoal brasileiro, diretamente. Portanto, morreu. Pronto. De resto, à parte disso, eu licenciei-me em nutrição no Algarve
e a partir daí depois fui fazer estágio com o Vítor Hugo e com o Pedro Carvalho na Dragon Force, que foi aí que os conheci. Nessa altura depois voltei para o Algarve e tive uns anos de prática clínica, mas sentia que precisava de mais e queria mais, queria investir no desporto, queria uma formação específica no desporto, mais concretamente um mestrado, quer no Algarve, quer em Portugal, ainda não existe um mestrado em nutrição desportiva. Então comecei a informar-me o que é que existia, pelo menos na Península Ibérica ou na Europa, porque a minha ideia era continuar a trabalhar em Portugal. E encontrei este mestrado de nutrição desportiva aqui em Madrid, onde leciona também, um dos professores foi o professor Asker Jokendrup, e tinha assim uma série de professores internacionais que era só por si um chamariz, e acabei por investir, por vir. As coisas desde que vim têm corrido felizmente muito bem, têm surgido oportunidades muito interessantes. No mestrado foi onde conheci o meu orientador de mestrado, que agora é meu orientador de doutoramento. Foi assim um contacto e uma pessoa incrível que eu conheci, o Juan Del Coso. É uma pessoa que nós não ouvimos falar, porque está fechado no laboratório e dedica-se simplesmente a isto, mas é provavelmente a pessoa mais inteligente que eu conheço no planeta. É uma pessoa incrível, é um dos investigadores que, pelo menos na área de cafeína, muito fortes, e ainda falando na cafeína, depois integrou também um colega brasileiro que temos aqui no laboratório, que veio da Universidade de Londrina, o Diego Brito Souza, veio do laboratório do professor Marcos Polito, acho que ele é mais ou menos conhecido, e é um cara muito, muito, muito fera para falar de cafeína, se algum dia precisares. E pronto, e agora integrei o grupo de investigação aqui da universidade onde estamos, da Camilo José Cela aqui em Madrid. E pronto, eu diria que se me perguntasse há 3 anos atrás, eu vim para cá há 3 anos e meio, jamais pensaria que me ia meter num doutoramento, porque eu queria mesmo ter um pouco mais de experiência e de bagagem para enfrentar a parte desportiva. Mas as coisas acabaram por correr bem, e pronto, e no meio disto tudo também acabou por nascer o podcast, o Fuel the Pedal, e é o ponto em que estamos agora. Eu até botei lá, é muito legal, pessoal, fica a dica do podcast, é muito legal, vários convidados, e hoje é o contrário, né? Até brinquei, hoje eu tô te convidando, né? Então, mas que você geralmente está trazendo convidados aí de alto nível, vale muito a pena. Falando também da questão do mestrado, uma das coisas que eu até me arrependo do meu período de 2 anos aí, um pouco mais em Portugal, foi de não ter feito mestrado, mas na época eu queria muito algo na parte esportiva mesmo, né? E não achei o mestrado, né? E aí eu me arrependo porque eu poderia ter tentado, por exemplo, fazer no Porto e buscado também pesquisar algo relacionado. Então foi algo que quando eu voltei eu fiquei muito com isso na cabeça. Quem sabe no futuro, né? A gente nunca fecha as portas. Não descartes. Exatamente. Mas vamos lá. Então vamos falar nutrição do ciclismo, né? Que eu acho que é um assunto bem interessante. E vai ser bem focado mesmo, né? A gente conversou sobre isso, não vamos falar do endurance geral, vamos falar do ciclismo. Eu já queria que você começasse dizendo como é que está o ciclismo, como é que está a nutrição, né, no ciclismo, qual o papel do nutricionista hoje, como ele era visto no passado e como ele é visto hoje, né? Sim, é a pergunta que se impõe para começar um tema destes. O ciclismo tem mudado muito e hoje podemos dizer que está num patamar completamente diferente a nível de nutrição, muito, muito graças ao James Morton e à equipa, à Team Sky. Ele provavelmente é que colocou a nutrição desportiva no ciclismo no mapa, porque até lá era algo muito desconhecido. E o ciclismo, eu não diria que seja algo muito famoso entre os nutricionistas ou apelativo, porque eu identifico muito com aquilo que disse ontem o professor Hamilton, porque falava do nutricionismo e daquelas coisas que nós, enquanto nutricionistas e muitas novas gerações de colegas, estão sempre ainda muito viradas na proteína e para aplicações para a academia e tudo mais, e esquecemos muito que existe uma especificidade em cada desporto que é incrível. E eu sou um pouco suspeito para falar porque eu sou ciclista também, sou amador, penso que sou ciclista, tenho a mania que sou ciclista, mas por viver na pele, provavelmente, eu não tenho dúvidas e digo de boca cheia que o ciclismo é o desporto mais duro que existe neste planeta. Poderemos, quiçá, equivaler o triatlo, também colocá-lo num patamar parecido, mas o triatlo é um dia.
o ciclismo pode ir até 21 dias. Portanto, imagina de 21 dias a levar o teu corpo ao limite, ao extremo, e no meio de tudo isto, tu tens que ser nutricionista, tu tens que integrar uma equipa multidisciplinar, porque aí tens mesmo que integrar uma equipa multidisciplinar, porque há muita gente a contribuir para que já vamos falar disso, para a organização de cada etapa e da alimentação de cada atleta, que varia muito. Mas o ciclismo não começou assim, o ciclismo começou era o médico e era o massagista que tratava da nutrição. E a nutrição era simplesmente, há uns anos atrás, até os ciclistas até chegavam ao topo da montanha, nos anos 50, e eram brindados com uma garrafa de brandy, uma garrafa de um licor qualquer, ou os ciclistas simplesmente não tinham zona de abastecimento e tinham que parar na casa das pessoas para abastecer. Eram as próprias pessoas em França, durante o Tour de França, que tinham que fazer isto, que tinham que alimentar os ciclistas. Mais tarde, chegando aos anos 70, 80, já começaram entrou o papel dos hidratos de carbono e entrou principalmente influência dos ciclistas italianos, a obsessão com a massa e com o esparguete. Só se pode comer massa, só se pode comer macarrão, só se pode comer esparguete. E ainda hoje continua essa ideia, que tu vais no dia anterior da prova, ou mesmo no pequeno almoço, e muitas vezes é o jantar e é o pequeno almoço, é massa, e não há outra coisa. Felizmente as coisas têm mudado, mas mudaram para a perspectiva em que agora o pequeno almoço já não é só massa, agora é só aveia, é só mingau de aveia, e ovos. Portanto, passámos de uma perspectiva macarrão-cêntrica para aveia-cêntrica ou mingau-cêntrica. O que não critico, tem o seu papel e tem o seu momento, mas continuamos a olhar muito de um canudo, continuamos a olhar só sobre uma bolinha muito pequena. Então o ciclismo hoje, felizmente já vamos tendo mais nutricionistas. Eu mostro sempre um slide quando dou as aulas sobre a quantidade de nutricionistas que existem no Pro Tour, nas equipas mais conhecidas, na Team Sky, que agora já não é Team Sky, na Ineos. O professor Askar Jokandrup é professor é nutricionista de uma das equipas, a Jumbo-Visma, que é assim tida como a grande concorrente da Ineos hoje em dia. E essa equipa, incrivelmente, isto foi-me dito por ele, tem 8 nutricionistas. Contando com ele, tem 8 nutricionistas, porque tem uma camada de jovens muito grande, e essa equipa é também uma equipa de esqui de fundo. Então, há sempre algum ciclista que vem do esqui de fundo, é interessante. Portanto, as coisas estão diferentes, estão para melhor, mas integração de nutricionistas no ciclismo, eu diria que só no Pro Tour. E agora, neste momento, podemos dizer que quase todas as equipas do Pro Tour têm, até ao início do ano não tinham, mas agora parece que já começam todas a integrar. E só para terminar esta parte, Fernando, eu diria, há pouco tempo houve em Portugal, e tu falaste nisso, acho que foi quando falaste com o Vítor Hugo, não me lembro, que houve uma reunião da Federação Portuguesa de Futebol. Sim, e visto nessa reunião que todas as equipas portuguesas tinham nutricionista, e acho que as da segunda liga acho que também têm. E eu nesse dia eu comecei a imaginar na minha cabeça como é que teria sido a reunião na Federação Portuguesa de Ciclismo. Deviam só vir grilos. Cri. Isso não existe. No ciclismo português ainda não existe, ainda não se concebe a ideia de que exista um nutricionista dedicado a tempo inteiro, refiro-me a tempo inteiro, para uma equipa. Parece-me surreal, sabendo eu hoje a exigência que tem, tudo aquilo que leva, todos os momentos que tu tens que estar atento ao pequeno almoço do dia da corrida, ao durante, à recuperação, às semanas antes, à manutenção do peso do ciclista, que é a parte central do ciclismo. Portanto, precisamos de muito, muito mais trabalho. A Espanha está a fazer um bom trabalho, está a crescer muito, estamos a ver muitas equipas amadoras com nutricionista, e não faço ideia como estão as coisas no Brasil. Vou sabendo pelo Brian Saunders, que é também um grande companheiro investigador que também conhecia ligado ao ciclismo e no grupo da USP, grande USP. Sim. E eu vou sabendo por ele, porque ele faz alguns trabalhos nessa temática, mas em Portugal as coisas ainda estão muito atrasadas no tempo ou não tão avançadas. E vale a pena comentar que às vezes a gente tem uma ideia aqui, eu converso com alguns nutricionistas e tal, e de que no esporte, no mundo em geral, que, olha, todo time tem nutricionista,
por exemplo, aquela ideia também que na Europa todo time tem nutricionista, ou que todo esporte vai ter. E aí, eu conversando até como eu estou falando com você, com o Vitor e tal, a gente vai descobrindo que não é bem assim, né? E aqui a gente tem, eu não sei, da parte do ciclismo eu não sei, mas eu, por exemplo, eu tenho uma atleta no meu projeto social que ela é da seleção principal, da seleção de luta olímpica principal do Brasil, e ela não tinha nenhum apoio na nutrição, a gente teve até que fazer que a gente chama aqui de vaquinha, né? Juntei com a minha família no Natal para a gente juntar dinheiro e comprar algumas coisas para ela. Então, assim, falta muito aqui também, até pela questão, às vezes, financeira ou até uma má administração. Sim. Você vê até na seleção olímpica e a gente não tem, e o atleta não tem estrutura, né? Então, infelizmente, isso ainda acontece. Sim, ainda há muito essa realidade. Com certeza. E aí, já entrando um pouquinho mais também na parte prática, né? Eu falei muito com o Diogo Ferreira quando a gente falou de futebol. A gente tentou falar um pouquinho sobre a questão do atleta, né? O biotipo, aonde o nutricionista quer chegar naquele sentido de peso, massa muscular. E isso é algo muito falado no ciclismo, né? A questão do peso-potência, né? Aquele rácio. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, como é que funciona. Portanto, é parte central do ciclismo. Um dos momentos que eu tive no podcast, que foi assim o mais emblemático, foi a entrevista ao James Morton, sem dúvida. E com ele tivemos a oportunidade de falar sobre todos estes temas. E lembro-me que um dos pontos que ele mais referiu, sobretudo quando eu lhe perguntava, porque dentro do ciclismo, normalmente o pessoal, a ideia que tem do ciclismo é um pelotão, que se vê às vezes de maneira aborrecida e depois mudamos de canal ou vemos o resumo quando é a hora do sprint. E o ciclismo é isto, é o momento do sprint. Mas esse é o momento menos importante do ciclismo. E quando pensamos no ciclismo, tal como o futebol, tem várias posições. Ou seja, há zagueiros, há guarda-redes, há defensores. No ciclismo tu tens escaladores, tens tipos que são só para subir, só mesmo para as subidas. Tens outros que estão apenas só para ajudá-lo. Tens sprinters que servem simplesmente para as etapas de sprint, para ganhar as etapas de sprint. Tens outros corredores que são para provas de contrarrelógio. E cada um desses atletas vai ter necessidades diferentes e eu vou ter que fazer adaptações diferentes em cada um desses atletas, nomeadamente no que toca a energia e hidratos de carbono. E tudo isto para dizer o quê? Que o peso-potência, o rácio de peso-potência, ou o peso que nós falamos, vai ser a principal, e a composição corporal vai ser o principal fator que diferencia um escalador de um sprinter, de um outro tipo de ciclista. E a composição corporal é fundamental em cada um deles. Portanto, quando nós falamos no peso, nós falamos do tal peso, do tal rácio de potência-peso. Portanto, nós imaginamos que é os watts sobre o peso do atleta. Portanto, imaginamos a fração, portanto, watts é peso. E aquilo que nós olhamos muito é um valor que se chama o FTP, que é o Functional Power Threshold, que é um valor que é a máxima potência que o ciclista consegue aguentar durante 1 hora. 1 hora sempre nos pedais a dar aquela potência, sempre. Por exemplo, vamos imaginar um valor de 300. Ele consegue estar a dar 300 watts durante 1 hora a disputar uma etapa. E é um valor os profissionais têm valores muitíssimo mais altos do que isto. 300 já seria um valor já generoso. Imaginando que esse ciclista pesa 60 quilos. Vai acontecer que ele vai ter um rácio de peso-potência de 5 watts por quilo. E este valor é o que conta. Agora, o ciclista depois pensa, eu consigo gerar 5 watts por quilo, como é que eu posso aumentar este valor? Onde é que eu vou poder mexer? Vou poder mexer em cima, na parte de cima da equação? Vou aumentar os meus watts máximos? Isso leva tempo. Isso, comparando com a academia, é como, ok, vou ganhar massa muscular numa semana. Não vais. Isso é muito difícil. O ciclista pode e deve fazer treino de força e o impacto do treino de força no ciclista é incrível. Tenho visto resultados incríveis com colegas que têm a sorte de trabalhar, que aqui em Espanha fazem um trabalho magnífico. Espanha tem muito bons treinadores de ciclismo que fazem treino de força a sério, treino localizado, treino com aumento de cargas progressivas. E nota-se que este valor se consegue aumentar, mas a largo prazo. O fator mais fácil de mexer, se o ciclista vê que quer aumentar esse valor, é mexer, obviamente, na equação na parte de baixo, no peso. Se ele conseguir diminuir este peso, a equação, ou seja, os 300 a dividir pelo peso, em vez de ser a dividir por 60, a dividir por, imaginemos, 58, já vai dar um rácio de peso-potência de quase 5.2, se calhar. Isso pode parecer pouco,
mas é a diferença entre coroar uma montanha primeiro ou não. Portanto, isso é... E o ciclista tem isto claro, porque os ciclistas são ciclistas desde muito novos. São atletas que tu começas normalmente o ciclismo quase como os ginastas. Começas muito novinho a fazer ginástica e depois vais progredindo. O que é bom, mas por outro lado é mau, porque pode trazer muito maus hábitos e muito más crenças desde o início. E no peso é um grande problema. E eu encontrei-me com esta situação em Espanha quando cá cheguei. Comecei a integrar equipas mais jovens, de crianças e equipas adolescentes. Notava bem isto e encontrei-me com realidades absolutamente chocantes e sobretudo treinadores e diretores esportivos que incentivavam. Tu agora chegas do teu treino depois de 5 horas, tu vais comer 2 rodelas de ananás e para a cama. Isto encontrei eu quando cheguei aqui. Distúrbios sérios com o peso, obsessão séria com o peso, de querer ter um peso... É como se estivéssemos quase a falar de bailarinas, do mundo do balé, mas no ciclismo. Sim. E muito sério, ou seja, estamos a falar de atletas que têm que estar num nível de forma física incrível, têm que ter uma densidade mineral óssea o maior possível, e são atletas que, por todas essas condicionantes, acabam por não o ter, acabam por ter justamente o contrário. Portanto, aqui podíamos meter a situação do Reds, que a Rita Giro já falou e muito bem há uns dias atrás, e que se verifica muitíssimo no ciclismo. Há trabalhos no ciclismo a mostrar isto, que atletas de ciclismo de todas as idades, que vão até desde dos mais jovens, de 17 anos até aos 50, têm níveis de densidade óssea baixíssimos, muito baixos, que pode ser corrigido com a dieta, mas quando se identificam, segundo o James Morton, o dano já está feito. E é preciso incluir também muito trabalho de força para fazer isto, coisa que no ciclismo ainda temos muito medo de levantar peso, porque achamos que o ciclista acha que o peso, o treino de força lhe vai meter peso em cima, ou seja, vai aumentar o peso desnecessariamente, e ele não quer, ele quer é ter aquela perna daquele tamanho, e quer que olha para um ciclista como o Alberto Contador, ou alguma referência que tenha e quer ser como ele, e quer ser como ele é ter o corpo dele. Parece que estamos a falar de outro desporto, mas não. Parece que estamos a falar de outras opções, mas aqui a anorexia pode-se meter, pode fazer parte deste desporto muito, muito, muito facilmente. E pronto, esta é a base do ciclismo. E com base nisto, com base no peso-potência, nós podemos, a nível de nutrição, nós podemos calcular, eu sei calcular quanto tempo é que o ciclista vai demorar. Eu tenho aqui uma subida atrás de mim. Eu posso calcular quanto é que ele vai demorar a subir a fazer esta subida, porque sei quantos watts por quilo é que ele consegue mover naquela hora. E eu posso fazer, ok, eu sei que o meu adversário vai subir estes watts por quilo, vai conseguir mover mais watts por quilo, vai ir a 5.2 ou 5.3. Eu posso tentar mais ou menos diminuir o peso do meu atleta com muito cuidado até chegar a essa altura. Mas depois há a pergunta que se faz e que tu poderias, se calhar já estás a pensar, como é que eu sei até onde é que eu posso baixar de peso? Que é a pergunta do $1 milhão no ciclismo. Tens que ter uma comunicação muito boa com o treinador. Muito boa, porque é ele que te vai dizer até onde tu podes ir. O ciclista, ele normalmente tem um peso que ele acha que pode ter, o peso de competição. Quanto é que achas que é o teu peso de competição? É 54, mas na realidade é sempre mais. Ele está sempre a apontar para mínimos. E nós temos que ver isso muito bem com o treinador, qual é o mínimo até onde ele pode ir, e é um equilíbrio que se tem que fazer com muito, muito, muito cuidado, porque senão tu, se baixares muito de peso, vais mexer na parte de cima da equação. Tu vais mexer nos watts. Ele já não vai ter aquele FTP de 300, ele vai ter um FTP de 280, vai-se ver muito condicionado. Portanto, esta eu diria que é a parte central do peso e do rácio de potência-peso que nós, quando nutricionistas, temos que ter em conta, e podemos utilizá-lo para nosso benefício, e a comunicação com o atleta é importantíssima para fazê-lo ver de que se tu baixas bastante de peso, o teu rendimento e o teu FTP, os teus watts que tu consegues manter, vão sofrer muito. E já não era uma pergunta que eu iria fazer, mas o Dr. César Leão já colocou uma questão, não sei se encaixa falar nisso sobre agora, a questão da desidratação estratégica, né, para baixar o peso em determinadas alturas, né? Isso existe no ciclismo? Como é que funciona essa questão? Existe, já desde há muitos anos que se faz. É preciso saber fazê-lo da maneira correta. Portanto, há várias maneiras de fazer isto. Há pouco tempo, quando o Asker esteve cá a dar aulas novamente no mestrado, eu fui assistir à aula novamente, consegui ir, ele mostrou-nos um exemplo.
ele mostrou-nos um exemplo do ciclista, o Primo Roglic, que é um dos maiores ciclistas da atualidade, da equipa dele, e mostrou-nos como é que eles conseguiram fazê-lo diminuir de peso quando queriam chegar a um contrarrelógio que era numa subida. Portanto, era uma cronoescalada. Então, eles estavam a competir contra outro grande ciclista da Ineos e queriam fazê-lo chegar primeiro, e conseguiram. E a questão foi essa, o que eles manipularam foi, sobretudo, desidrataram estrategicamente, ali até aos 2%, e o que fizeram também foi uma dieta baixa em resíduos. Portanto, o que se faz nessa altura é minimizar os resíduos, e com resíduos entenda-se fibra. Portanto, minimizaram a fibra ao máximo para que chegasse esse dia. Isto é assim, para que o peso que ele diminuiu não fosse peso de qualidade, ou seja, peso ou de massa muscular ou de peso de outros tecidos, mas sim peso que estaria acumulado no intestino, porque tu podes minimizar aquilo que tu tens no teu intestino, fazendo essa dieta baixa em fibras e também minimizando a quantidade de líquido que tu tens retida no teu corpo. Agora, é algo que para uma etapa mais curta se pode fazer, para um atleta mais habituado se pode fazer, não é algo que se deva fazer em atletas jovens ou atletas que não estejam muito treinados, porque nós sabemos que os atletas melhores, acho que o César falou disso no outro dia, normalmente estão mais desidratados até. Eles suportam a desidratação muito mais facilmente. Portanto, é preciso ter em conta em que tipo de atleta nós aplicamos cada uma destas estratégias, porque antes de ir a tudo isto, e foi algo que eu não referi no início, tu tens que ver quais são os erros básicos que o atleta está a cometer. Só depois de tu corrigires todos os erros básicos que o atleta está a cometer, é que tu podes começar a pensar em estratégias deste tipo. Portanto, tudo tem um contexto e tudo tem um momento. E é preciso ver exatamente qual é o momento deste tipo de estratégia. Legal, com certeza. Nos esportes de combate, né, a gente utiliza bastante também. Não digo bastante, mas com uma certa frequência também a dieta baixa em resíduo para alguns atletas, principalmente os que têm que bater o peso e lutar, né? Uma forma de não mexer tanto em outras variáveis, né? Mas, enfim, é interessante que tem várias coisas que se interligam nos esportes. E aí, para a gente já também entender um pouquinho, a gente está falando já do peso, etc., mas como é que é o cálculo, por exemplo, da necessidade do atleta no ciclismo? Você já deu um spoiler que você tem vários tipos de ciclistas, né, na mesma equipe para determinadas situações. Quando isso varia? E como a tecnologia ela ajuda também nesse sentido, né? É fundamental. Um dos motivos pelos quais o ciclismo é um desporto tão bonito de se trabalhar, para quem gosta de números, é justamente isso, porque o ciclismo sempre foi e sempre será um desporto que tens muitos dados à tua disposição. Dados de quantos metros tens que subir, que velocidade tens que manter, que média tens que manter, a velocidade do vento, tudo. Mas neste caso o que nos interessa mais é um aparelho que se chama o potenciómetro. E o potenciómetro veio já revolucionar o ciclismo quando surgiu, e antes era algo muito destinado e que existia simplesmente nas equipas profissionais, porque era um aparelho muito caro, um aparelho que ainda hoje o topo de gama e o gold standard que se utiliza em estudos custa à volta provavelmente de uns 2.000 euros, e é um aparelho que se liga aos pedais. Tens vários tipos. Nós temos os pedais, temos os braços dos pedais, eles podem ir aí ou podem ir nos pedais, e ele fica registra o dado de cada pedalada, de cada watt, basicamente, que tu consegues impor no pedal. E isso, ao longo, o ciclista dá-lhe a indicação de quantos watts, a mesma indicação que ele tem dos watts, da tal potência-peso que ele está a produzir nesse instante. No final de toda a etapa eu tenho a indicação do trabalho que ele realizou, ou seja, do trabalho a nível de quilojoules. Dá-te uma unidade em quilojoules e isso para nós é extremamente útil. Se calhar nós nutricionistas somos mais a ideia do quilojoule, porque sabemos que o quilojoule é transponível a calorias. Então, criaram-se várias formas de predição. Nós podíamos fazer com métodos, podíamos usar o heart rate, podíamos usar o cardiofrequencímetro, mas vemos que este é muito mais fiável quando toca de fazer isso. Portanto, no ciclismo nós temos isso. Nós podemos chegar ao final de uma etapa e saber exatamente o valor calórico que o ciclista despendeu naquela etapa. E temos muitos dados com isso.
Portanto, no final da etapa, na etapa o que nós temos que fazer é, quando temos esse dado, e em treino nós utilizamos isso para depois ter uma ideia durante a etapa quando ele vai gastar, nós temos uma fórmula que nós transpomos esse valor a quilocalorias, temos que sempre fazer uma divisão, que é dividir por 4,186, e a partir daí dá-nos um valor em quilocalorias. Mas este valor não é o valor final. Nós temos que este valor depois fazer um cálculo que se chama aplicar a eficiência do pedal. Porque nem toda a energia que nós estamos a calcular foi para o pedal, foi perdida no ciclista enquanto está a agarrar a bicicleta, enquanto se moveu. Isso está muito calculado, não varia muito ciclista para ciclista, são 21%. Portanto, se nós pensarmos em um trabalho de 2000 kJ, que é o que pode acontecer num treino de um ciclista perfeitamente, estamos a falar mais ou menos de 2200 calorias, mais ou menos, e esse dado é importantíssimo. E mesmo hoje que os ciclistas, agora nessa situação, os atletas que eu acompanho que estão em casa, o ciclista é dos poucos desportistas que se pode dar ao luxo de dizer que a sua rotina de treino não ficou muito condicionada, porque temos rolos em casa para fazer, temos uma plataforma online que muitos conhecerão que se chama o Zwift, e o Zwift permite que o atleta esteja em tempo real a treinar. Tu tens simulações como se fosse num videogame, em que o ciclista vai e o teu rolo, o rolo onde tens a bicicleta, fica mais pesado ou mais leve consoante tu estás numa subida ou numa descida. É incrível. E é algo muito, muito divertido e muito dinâmico que permite aos ciclistas manter o treino. E aí nós temos registro também de potenciómetro e das calorias que eles gastam. Portanto, o meu trabalho também é de certa forma facilitado, porque sei a energia que eles estão a gastar, sei que treinos é que estão a fazer, um contacto com o treinador, e podemos perfeitamente adaptar a ingestão energética e manter mais ou menos a forma física e o calendário ciclista neste momento está muito incerto e não sabemos, mas pelo menos manter a sua forma física caso se decida competir ou não, ou que possamos competir ou não. O que te posso dizer também de exemplos de várias etapas é que, por exemplo, nós lembramos do ciclismo, normalmente não nos lembramos muito, mas quando nos lembramos é sobre onde aparecem aqueles exemplos de dizer um ciclista gasta 7.000 calorias por dia. Aí, de repente, toda a gente, olhamos para o ciclismo, de repente, gasta 7.000 calorias. Mas isso é muito dependente. Num contrarrelógio isso não acontece. Num contrarrelógio ele pode gastar 700 calorias, por exemplo, dependendo dos watts que ele consiga produzir. Numa etapa que seja simplesmente plana, não vai gastar tantas calorias, nem o seu metabolismo não vai ser tão dependente de hidratos de carbono ou tão dependente de glicogênio muscular. Numa etapa de montanha já isso pode acontecer se tu fores um dos ciclistas que esteja a competir para a classificação geral. Se fores um sprinter, um dos sprinters da equipa, enquanto os outros estão a subir aqui nesta subida, o sprinter está atrás e vai chegar como um dos últimos porque ele tem que se poupar para as etapas de sprint. E nesse dia até lhe posso dar menos hidratos de carbono a esse atleta do que para outro que está a competir pela classificação geral. Portanto, isso é muito dependente e vai variar de uma série de fatores. Mas sim, a tecnologia aqui é fundamental. Legal, isso é interessante porque a questão do cálculo nos outros esportes acaba sendo, eu acho que uma das coisas mais difíceis, né, para o nutricionista. Ao meu ver, assim, vejo muitos colegas também que trabalham com atletas tendo essa dificuldade, né? Sem dúvida. E no ciclismo, isso é bem legal que, não digo facilita, mas te dá um norte bem próximo ali da realidade. Sim. E o ciclista, isso aí já é outra pergunta, só para emendar, mas o ciclista, já que você trabalha muito no meio, como ele treina muito no dia a dia, fora dos treinos, ele acaba sendo uma pessoa mais sedentária, uma pessoa, até na hora de fazer esse cálculo geral do dia, Sim. Mais ou menos por aí? É uma excelente pergunta e acontece muito. Como tem muitas vezes uma carga de treino, vai depender de muita coisa, mas como tem uma carga de treino muito alta, acabam sim por ser um pouco mais sedentários ao longo do dia e eu tento ter isso em conta quando utilizo algum fator de atividade física para calcular as necessidades energéticas. Tento ter em conta. Há casos em que vão fazer treino de força nesse dia, há casos, por exemplo, com atletas amadores acontece muito isto é para atletas profissionais, é o que nós estamos a falar. Para atletas amadores, acontece que o ciclismo não é o ganha-pão deles. Eles têm trabalhos
Então têm trabalhos, têm um dia de trabalho normal, vão ao ginásio normalmente, têm a sua vida, ou têm um trabalho mais manual, mais pesado, e o seu gasto fora do treino é maior do que num ciclista profissional. Portanto, tudo isso tem que ser tido em conta. Sim, acaba muitas vezes por ser um pouco mais sedentário, sim. Excelente observação. Legal. E aí, já entrando também numa parte que eu acho super interessante, que é a parte da periodização nutricional. E aí não tem como não falar, você já falou do James Morton, dessa revolução, né, que ele criou dentro do ciclismo, e eu tive a oportunidade pelo ISSN Diploma de assistir algumas aulas dele sobre o tema, e é um profissional assim, também de outro mundo, ele tem uma visão assim, sabe muito, uma visão diferenciada, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte da periodização e da visão dele mesmo dentro do esporte. É uma área que eu adoro falar e falo sempre com muito entusiasmo, porque foi provavelmente o maior avanço que nós tivemos nos últimos anos no ciclismo, não só, né? Em todas as modalidades de endurance. Falamos de corredores, falamos de triatletas, falamos do ultra trail, onde o César aí aplica muito estes conceitos também, que é, nós antes pensávamos no ciclismo como uma semana antes é que se começava a pensar na alimentação, e aí é que começavam as cargas de hidratos de carbono e os protocolos de cargas, aqueles mais antigos e mais conservadores, sem dó nem piedade, independente se o atleta está a treinar ou não. E hoje as coisas já se fazem de maneira diferente. Hoje começa-se, obviamente existem cargas de hidratos de carbono, mas mesmo aí as coisas têm que ser contidas, mas 6 meses antes é que nós começamos, como diz o James Morton, 6 meses antes é que tu começas a preparar nutricionalmente um atleta. E não é só para adaptar os hidratos de carbono ou o valor energético ao treino dele, é para tu, com a nutrição, tu conseguires amplificar as adaptações ao treino. Portanto, a ideia é tu saberes limitar inteligentemente. Porquê? Porque se nós conseguimos num atleta de endurance limitar os hidratos de carbono estrategicamente em determinadas sessões, e temos várias maneiras de fazer isto, nós conseguimos causar, como se fosse causar um stress extra para o atleta, porque um treino é um stress, e como dizia o Vitor Hugo há uns anos atrás numa famosa TED Talk que ele fez, o exercício e o treino, sobretudo de alta competição, não é saudável, desidrata, inflama, oxida, e é isto mesmo que nós queremos, é a recuperação de tudo isto, todos esses stresses que fazem com que o atleta depois consiga adaptar-se. E com a alimentação que tu consegues, com esta restrição inteligente, tu consegues fazer isso. Tens várias formas de o fazer, como? O treinar em jejum não é nada novo, é algo que se fala agora mais sob a perspectiva de querer perder peso ou de querer controlar o gasto, a ingestão energética, mas é algo que no endurance já se faz há muitos anos. Mas faz-se de maneira muito desorganizada. E agora temos a oportunidade de, nós nutricionistas, tendo isto em conta, integrar essas estratégias de maneira integrada, de maneira organizada. Portanto, treinar em jejum, faça training, o treinar 2 vezes ao dia, o chamado sleep low, train low, por exemplo, é também um deles, que é basicamente tu treinas no dia anterior, mais à tarde, por exemplo, nessa noite não comes hidratos de carbono, no dia a seguir, de manhã, ou fazes jejum ou comes, por exemplo, uns ovos mexidos e não comes hidratos de carbono e vais treinar. Isso é um verdadeiro sleep low, train low, que é assim um modelo que se tem de periodização mais, ou de training low mais agressivo e mais, que parece ter mais resultados. E depois também tens outras questões, podes fazer também integrar eventualmente alguma dieta cetogénica ou uma low carb, high fat não cetogénica, que também pode ter algum interesse. Não é algo que eu costumo utilizar, costumo ir mais pelas 3 primeiras opções. Portanto, esta também é um pouco a visão do James Morton. E foi engraçado, uma coisa que ele me disse durante o podcast, e também me ficou gravada, foi que ele não via muitas outras equipas fazerem isto, e ele via muitos trabalhos a mostrar que o training low não mostrava resultados na performance. Porque quando tu vais ver a revisão deles do Feel for the Work Required, tu vais ver muitos estudos, e quando vês a tabela, tu vês que nem todos se refletiram na performance. Muitos aumentos de marcadores de AMPK, mas não vejo muitos aumentos de rendimento. E ele diz-me, segundo a minha experiência, o motivo pelo qual tu não podes não ver muitos aumentos do rendimento é porque não desceste na quantidade de hidratos de carbono suficiente.
Okay? E ele diz que um dos motivos pelos quais na Team Sky nós conseguimos aplicar isto tão bem, ou funcionou tão bem, foi porque desde cedo nós conseguimos perceber onde é que estavam os extremos. Nós na nutrição temos que ser capazes, no ciclismo temos que ser capazes de preparar um atleta para ir o mais baixo possível de maneira inteligente e num dia de competição, se for possível, ir aos 14 gramas por quilo ou 15 gramas por quilo de hidratos de carbono nesse mesmo dia. Mas nos dias de treino, nos tais 3 meses antes, tu tens que saber aplicar este modelo de maneira muito perspicaz para conseguires fazer isto. E depois tens vários modelos que podes fazer, tu podes organizar, ele organizou, se consultarem este estudo, escreverem no Google Fuel for the Work Required, do James Morton, do Sam Impey, que é o primeiro autor, ele mostra uma tabela com várias cores. Ele organizou esse sistema de várias cores e eu comecei a adaptar também o sistema de vermelho, laranja e verde, em que vermelho é uma refeição baixa em hidratos de carbono, o laranja é uma refeição média em hidratos de carbono e o alto é o verde. O verde é uma refeição alta em hidratos de carbono. Portanto, e nós vamos colocando para o atleta, para ajudá-lo a visualizar isto, nós colocamos verde, amarelo, se o dia a seguir for um treino de baixa intensidade, no jantar fica logo vermelho. E o pequeno almoço também no outro dia logo vermelho. Portanto, é adaptar a quantidade de hidratos de carbono de acordo com o treino que tu vais fazer no dia a seguir. É saber antecipar sempre aquilo que tu vais fazer. E é um modelo escalável. Ou seja, não é ficarmos vamos dar, 20 gramas ou 30 gramas de hidratos de carbono nesta refeição e vamos ficar sempre assim. Não. Ele conseguiu manter esta intensidade de treino com estes 20, 30 gramas, 40 gramas, eu posso tentar diminuir um pouco mais noutra sessão. E se eu tiver feedback do treinador, olha, ele conseguiu manter a intensidade de treino. É fantástico, conseguimos ir. E vamos notar que os atletas que... Agora não vamos começar a fazer isto à parva, pelo amor de Deus, temos que ir passo a passo e saber adaptar isto. Mas nós vemos que os melhores atletas, e eu perguntei-lhe isto quando o Chris Froome, o Bradley Wiggins, o que ele me contava era que os atletas que conseguiam ir mais baixo, mais vermelho, ou seja, ir mais a mínimos, são aqueles que durante as competições, nas etapas de montanha, são aqueles que conseguem ter um melhor desempenho, porque depois também conseguem oxidar mais hidratos de carbono, mas também conseguem desenvolver uma capacidade superior de oxidação de gordura. E é isso que nós queremos, para além de toda a questão de aumentar a biogénese mitocondrial, pronto, isso são coisas mecanísticas onde acho que nem vale a pena metermos, porque isso é para nos fascinarmos, porque aquilo que nós temos palpável no terreno é se vemos que o atleta tem um desempenho superior ou não. Isso é o que nos interessa. E se consegue poupar glicogénio, que esse eu diria que é o objetivo primordial, que ele consiga oxidar mais gordura, sim, não oxidar mais gordura no sentido de emagrecer, não, porque é isso que se pensa logo, oxidar gordura, emagrecer, não. Eu quero que o atleta oxide gordura para que ele consiga utilizar esse combustível durante o treino, porque é quase curioso pensar, o Chris Froome se calhar tinha uma composição corporal inferior a 5% de massa gorda quando competiu no Giro de Itália há 2 anos atrás, no entanto, ele conseguia oxidar uma quantidade de gordura muito grande, você tem uma capacidade de oxidação de gordura muito grande, mas não é gordura subcutânea, é gordura que se veja, é gordura intramuscular, é gordura que ele é capaz de oxidar naquela intensidade. Portanto, é um modelo que eu diria que é bastante fazível, é escalável, mas tem que se ter cuidado também na hora de saber utilizá-lo e de saber adaptá-lo. Com atletas muito jovens eu diria que ainda é cedo, só com atletas que devemos ter um nível muito mais avançado, que já vemos que dominam todos os pormenores básicos, aí sim poderemos adaptar esta estratégia. Legal. E aí, mais para frente, eu queria falar da questão do próprio atleta, do Chris, na volta no Giro da Itália, né? Uhum. Como é que foi a estratégia, enfim. Mas, se eu não me engano, foi com ele que ele postava, às vezes, o que ele estava comendo. E algumas pessoas viram ele comendo só ovo e não sei o que, e falaram assim, pô, ele faz low carb. E o cara é fera e tal. Eu acho que ele veio falar, não, eu não faço low carb. Vocês viram minha refeição em dia de treino leve, é diferente e tal. Acho que rolou uma coisa assim, não foi? Sim, sim. O James Morton desde cedo começou a implementar estes modelos. Então, os atletas, o Chris Froome foi um deles, os ciclistas gostam muito de interagir no Twitter, é a rede social do ciclismo. E ele, de vez em quando, colocava fotos. Então, houve uma refeição que ele tinha, que era salmão fumado, abacate
e um ovo escalfado. Ovo escalfado é no Brasil também? É escalfado também? Também. Pronto, ovo escalfado. Então, portanto, uma refeição low carb, até quase poderia ser apontando ao cetogénico. Sim, mais cetogénico quase. Então, mas aquilo na realidade era uma refeição de um dia vermelho. Acho que era um pequeno almoço de um dia vermelho. E pronto, ele pôs isso. E as redes sociais, naquele momento, o low carb era o que estava mais em... Ainda está, ainda que agora esteja disfarçado de cetogénica. Mas as notícias todas logo a dizer o Chris Froome ganhou não sei quantos Tours de França ou não sei quantas competições por fazer low carb. Portanto, logo a fazer highlights daquilo e a fazer notícia de uma coisa que não era verdade. E ele teve de vir a público e a desmentir e dizer que não, aquilo era o exemplo de uma refeição. Eu acredito numa dieta low, medium e high carb. E cada uma tem o seu momento no meu dia e ao longo da minha preparação para uma competição. Portanto, sim, é algo que continua a acontecer e vai acontecer e pronto, não há como fugir. Ia falar, segura o spoiler que depois eu vou fazer uma pergunta, depois a gente entra na parte dele, só para saber se ele comeu muito ou não comeu muito nessa vitória dele aí do Giro da Itália, se ele comeu muitos hidratos ou não. Eu queria que você falasse então também, já que a gente está entrando numa parte bem prática, eu acho que isso é bem legal, da sua vivência também, queria que você falasse um pouquinho de como é que funciona uma prova, né? Porque corrida com várias etapas, né? Que é uma característica do ciclismo, né? E como é que são os dias que antecedem? Como é que é um café da manhã, por exemplo, antes de prova, refeição pré-prova, enfim. Falasse um pouquinho disso aí pra gente que está de fora. O dia da competição, chegando ao dia da competição, pronto, se pensarmos por ordem, já que estivemos a falar em 6 meses antes, vamos por ordem. Sim. Nós antes tínhamos a ideia de vamos fazer carga de hidratos de carbono toda a semana, ou havia 5 dias antes, era assim uma loucura. E hoje tem-se muito cuidado com a maneira como se faz cargas de hidratos de carbono, porque se o atleta não precisar dessa carga, ou se já tiver os níveis de glicogênio cheios, não tem interesse ele estar a fazer carga, porque o que vai conseguir simplesmente com isso é aumentar de peso. E isso não vai trazer nada de beneficioso, só vai trazer peso extra com que se tem que levar com ele e não acarreta nada. Então o que é que acontece? Nós temos em conta, sobretudo, eu tenho que ter contacto com o treinador para quê? Para ver o tapering, para ver nos dias anteriores como é que desceu a carga de treino. Se eu vir que até aos dias anteriores a carga de treino foi um treino alto, um treino baixo, um treino de voltamento alto e a competição está logo 2 dias a seguir, se calhar eu tenho interesse no dia antes fazer um dia mais carregado, chegar aos 12 gramas por quilo de hidratos de carbono nesse dia. Se eu vir, por exemplo, que fez um tapering ao longo de toda a semana, um tapering é basicamente programar a desescalada do treino, portanto, e diminuindo gradualmente o treino. Se eu vir que eles têm estado a descansar quase toda a semana, têm feito alguns treinos de força, não gastou muito glicogênio, então sim, eu faço no dia anterior, faço a carga de hidratos de carbono, aponto se calhar para o limite inferior, aos 10 gramas por quilo, às vezes nem isso, porque nós infelizmente não temos maneira de fazer biópsias aos atletas todos, nem os atletas se deixam biopsiar para fazer isso, é muito a olhómetro, infelizmente, mas é razoável de se poder inferir que se não tem estado a treinar nos últimos dias, a carga de hidratos de carbono não vai ter que ser tão alta, então apontamos para o limite inferior. Pronto. Isto no que toca a carga de hidratos de carbono. E podem ser utilizados todo o tipo de alimentos, não vale a pena ter a ideia de que há o índice glicémico e vamos só utilizar alimentos de elevado ou de baixo índice glicémico. Não. Eu até diria que nesse dia até é importante diminuir a fibra o máximo possível, não diminuir até a um extremo, não tem problema em ter um acompanhamento de brócolos numa parte do prato. Se formos fazer um prato com arroz e carne, não tem problema ter um pouco de brócolos, mas não investir muito em fibra, não investir, por exemplo, muito em leguminosas nesse dia. Não diria que seja um alimento que tenhamos necessidade de frisar. Chegando ao dia da competição, aí as coisas já são muito diferentes. O pequeno almoço só por si é uma instituição. Podíamos ficar aqui a falar de pequeno almoço para o atleta e no último podcast falámos sobre o training the gut e falámos muito tempo só sobre o pequeno almoço.
O pequeno almoço, nós temos recomendações de quantidades para o pequeno almoço. No entanto, temos que ter várias coisas em consideração. Temos que ver os alimentos que o atleta está habituado a consumir. Temos que ter em conta fazer o pequeno almoço o mais cedo possível. 3 a 4 horas antes costuma ser aquilo que costumamos recomendar e que costumamos fazer. E depois ter em conta a quantidade de hidratos de carbono. Normalmente apontamos para 1 a 4 gramas por quilo no pequeno almoço, sendo que nós podemos pensar, tomas 1 a 4 gramas por quilo, isto é uma variação de quantidade muito grande. Sim. E isto vai variar de acordo, obviamente, com a etapa, com a dureza da etapa, com a exigência da etapa. Mas pode depender de outros fatores também. Pode depender do perfil da etapa. Normalmente nós vemos o perfil de uma etapa e é montanha, montanha, montanha. Se começa, por exemplo, se a etapa tem um grande plano e depois começa a montanha ao final, eu posso não carregar tanto no pequeno almoço. Porquê? Porque a parte de plano da etapa é uma parte tranquila. Eles têm a possibilidade de comer durante a bicicleta, nessa parte. E, portanto, então aí eu tenho que ter isso em conta para não encher tanto o meu atleta, porque não vai valer a pena. Eu posso concentrar também um pouco mais nessa parte de plana da etapa. E depois, mais tarde, logo investir na parte da corrida. Mas sim, normalmente apontamos para essas quantidades. Os alimentos podem variar muito. Este ano tive o prazer de acompanhar a equipa da W52 Futebol Clube do Porto na Volta a Portugal, que felizmente as coisas correram muito bem. E lembro-me de algum dos pequenos almoços que fizemos e que estive a planear na altura. E era muita quantidade de comida, era uma loucura. Mas os atletas estão habituados a isso e variou alguns, e variou de acordo com a preferência de cada um. Muitos preferiam ter aveia, muitos preferiam ter massa, muitos preferiam macarrão, muitos preferiam ter arroz, pão, panquecas, e neste caso, ao contrário de uma equipa do World Tour que tem um autocarro onde os chefes cozinham todos para eles, aqui nesta circunstância específica tínhamos que estar em hotéis, e os hotéis é que tínhamos que combinar com os hotéis de antemão, ou seja, já com alguma antecedência, entrar em contato com eles para ver se eles podiam ter esta preparação feita ou estes alimentos preparados para os atletas chegarem e simplesmente consumir. E depois é meu trabalho, ou o nosso trabalho como nutricionistas, educar os atletas para as quantidades e as porções que eles têm que fazer. Sou muito adepto de porções visuais. Não acho que nesse dia não gosto de estressar o atleta com quantidades. Quantidades sim, mas que ele tenha uma noção visual dessa quantidade. E para ver mais ou menos que quantidade corresponde a não sei quanta quantidade de massa, de arroz, e há sempre uma quantidade. Qualquer pessoa que olhe para um pequeno almoço de um ciclista assusta-se, porque é uma quantidade muito grande. E nessa altura também a cafeína aí é fundamental e é assim um suplemento. Nós podemos falar de suplementos mais à frente, mas aí nessa altura também é fundamental fazer normalmente os 200 miligramas de cafeína. Depois, normalmente há sempre um pequeno lanche antes de entrar na etapa, costuma existir, um pequeno snack. Às vezes, normalmente no ciclismo, nós costumamos insistir em alimentos ricos em sódio, portanto há muito a tradição. Alguns países aqui em Itália são os paninis com presunto. Em Portugal ainda se continua a usar o mini pão de leite com presunto, que dá ali um aporte de sódio que nós precisamos. E já vamos falar porque é que o sódio... Bom, já sabemos porque é que o sódio é fundamental, mas há muita dificuldade em dar sódio durante, pelo menos as quantidades que nós precisamos. Com isto, passando ao durante, e é aqui que nós podemos falar mais do Chris Froome mais tarde, mas o durante nós apontamos sempre para um número gordo que é os 90. Quer-se chegar a todo o custo aos 90 gramas por quilo. É aquilo que normalmente nós conhecemos mais do ciclismo. Mas isto nem sempre é assim. Eu posso ter numa mesma etapa de montanha com 7 ciclistas, eu posso ter cada um destes ciclistas, este leva 60 gramas, este leva 30 gramas por hora, este leva 90, este leva 70, porque todos eles vão ter papéis diferentes. Enquanto um tem que chegar ao topo, o outro simplesmente tem que ajudar, o outro tem que ficar para trás, um tem que... é um sprinter e não tem, como já vimos, não tem que chegar ao fim com tanta intensidade. Portanto, tudo isso vai variar. Portanto, o nosso trabalho é criar uma planificação em que mostramos ao atleta hora por hora, dividamos hora, sabemos mais ou menos prever, ok, a etapa vai durar 4 horas e meia, 5 horas, então vemos em cada hora que quantidade eles têm que comer. E normalmente eu trabalho com eles com unidades. Eles sabem quanto é que é uma unidade. Dividimos unidades de 30 gramas. Dizem, olha, quanto... Eles sabem que um bidon, por exemplo, tem 30 gramas, normalmente, se apontarmos para uma concentração de 6% de isotónica, de hidratos de carbono.
e eles sabem mais ou menos. Então, eles é que decidem que alimentos escolher dentro da variedade que têm. E hoje em dia temos uma variedade muito grande de alimentos. Já não temos só isotónica, géis e barras. No ciclismo tornou-se muito famoso, por exemplo, pela equipa Sky, o rice cake, os bolos de arroz, que são basicamente, em Portugal conhecíamos conhecer quase como o arroz doce, mas o arroz doce quase feito de cortar à fatia. Então eles basicamente cozem o arroz e fica com uma consistência, depois congelam e fica com uma consistência que pode ser basicamente cortada e quase consumido com uma barrita. E com o James falámos sobre isso. Em Portugal utiliza-se muito uma sobremesa que é a altria, e a altria cortada em fatia, mas é como se fosse arroz doce, mas com massa, e os ciclistas são muito adeptos disso. E é engraçado ver de país para país como é que isto pode mudar em diferentes tipos de atletas. Quando tens atletas de várias nacionalidades, é engraçado ver isso. Aqui por acaso temos um colombiano, e o colombiano também veio assim com coisas que lá utilizava diferentes. E pronto, durante a etapa é um dos grandes desafios, porque normalmente os atletas têm muita dificuldade em chegar aos 90, é muito difícil. Mas se há desporto que o consegue, é o ciclismo. Porque ao contrário da corrida, não temos o impacto de estar sempre a correr, e isso conta muito. Também é um dos motivos pelos quais o training da gut se calhar não faz tanta falta. Faz falta no sentido de treinar a quantidade, mas o ciclista já está habituado e não tem essas oscilações que poderiam de alguma maneira diminuir a capacidade digestiva, que é o que vai acontecer. E tem que se fazer algum trabalho, nomeadamente em ciclistas mais jovens, de pouco a pouco ir aumentando as quantidades para que eles tenham os 90 gramas, quando se aplicam os 90 gramas, para que possam chegar. E isso vai ser fulcral para que eles consigam manter o desempenho, porque até agora, digo-te, Fernandes, o que eu vejo no ciclismo, mesmo mais quase profissional, é um desleixo total pelo Durante. O Durante é tido como, temos um reforço para dar aos ciclistas, que são os massagistas que preparam, normalmente chamam-se os soigneurs são as pessoas que tratam dos ciclistas, que estão na equipa, muitas vezes como voluntários até, e que distribuem a equipa, os alimentos nas sacolas que depois se distribuem durante a prova, e os ciclistas não têm muito esta instrução de tens que consumir de hora em hora, tens que estar atento, tens que ter em noção estes gramas. Não, come quando lhe apetece, não tem essa instrução, eu percebo, não é culpa deles, é culpa de que não há cultura de nutrição no ciclismo. Portanto, temos muito trabalho para fazer no ciclismo, muito trabalho para fazer. E pronto, só para terminar esta parte, a recuperação, que é, eu diria que uma das áreas que mais avançou também, porque antes a recuperação era chegar, comer o máximo que pudesse na menor quantidade de tempo e já está. E hoje nós temos dados para saber que as 2 primeiras horas são fulcrais para a recuperação. E num atleta que está a competir por etapas, em que tu fizeste hoje 200 e tal quilómetros, em que gastaste, provavelmente, tens um gasto calórico de 7.000, 8.000 quilocalorias que chega a acontecer, gastaste o teu glicogênio muscular quase todo. E tens que recuperar para o dia a seguir, porque no dia a seguir às 11 da manhã ou às 10 da manhã tu tens que estar a correr outra vez e estás a competir pela camisola amarela, tens que priorizar a recuperação, ou sim ou sim. Então, 2 primeiras horas são fundamentais, em cada uma dessas horas apontar para 1 a 1.2 gramas por quilo, é aquilo que nós sabemos teoricamente, porque é preciso ter outras coisas em conta. E nós chegamos com um ciclista e queremos aplicar isto. O que é que acontece? O ciclista vai-nos dizer: eu não tenho fome, eu estou farto de comer. Um ciclista que vem daquele pequeno almoço todo que tem no estômago, de comer aquela quantidade toda que comeu durante, vai chegar ao momento da recuperação, e nós temos de ter muito cuidado e temos de ter uma comunicação boa com ele para saber que alimentos, tu dizes-me que alimentos é que te pode apetecer comer no final de uma prova, ou fazer a pergunta ao contrário, que alimentos é que não te apetece de todo comer. Porque a última coisa que o ciclista quer comer é uma banana, porque a banana, por exemplo, já pôde comer durante a prova, ou não quer comer barritas, nem quer comer géis, nem quer beber mais isotónico, ele quer uma sandes, ele quer um sumo, às vezes eu tento meter-lhes o leite com chocolate, mas nem sempre é possível. Já sabemos que o leite com chocolate tem as vantagens todas que tem, é poderoso, quer na reidratação, mas obviamente nem sempre é possível. E nem sempre é possível por outro motivo, porque eles podem se encher muito. Eu tenho muito cuidado com este momento, porque eles podem se encher muito para o momento do jantar. Eu tenho que ter em conta que ele acaba a prova às 5, ele tem até às 6 para fazer este 1 grama por quilo, até às 7, e depois às 8 ele vai jantar.
eu tenho que certificar-me que ele vai chegar ao jantar com alguma fome, eu não quero comprometer o jantar. Portanto, eu tenho que ter algum peso e medida em aplicar esta recomendação. Utiliza-se muito papas, por exemplo, Nestum de arroz, Nestum mel, utiliza-se muito. Não sei se no Brasil há essas marcas, Nestum. Nestum, acho que não. Mas pronto, utilizam-se papas, por exemplo, coisas que sejam facilmente digeríveis, com elevado índice glicémico, não pelo índice glicémico, mas porque sejam fáceis de comer, fáceis de mastigar e fáceis Geralmente de tem digerir. menos fibra, né? Exatamente, Geralmente exatamente. tem menos fibra. E é legal ouvir isso, por quê? Porque as pessoas, a gente lê muita recomendação, então pega ali o guideline, 1.2, enfim, 1 grama por quilograma de peso na primeira, segunda hora. Cara, não tem noção quanto também isso significa de comida, o quanto que o atleta ele chega, próprio exercício